Dando continuidade às atividades desse segundo dia da 13ª edição da Semana da Engenharia Civil da UFSCar, Inovações e Tecnologias, teremos agora uma mesa redonda sobre carreira empreendedora ou executiva. E agora? Nossas convidadas para debater esse assunto conosco são Leila Brito e Paula Petroni. Paula Petroni é formada em Engenharia Civil pela Unicamp, com extensão em Engenharia Civil de Produção na França. Possui especialização em Administração e Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, é responsável pelas especificações de soluções tecnológicas na multinacional francesa Saint-Gobain, atuando junto aos principais construtores e arquitetos do Brasil. Hoje, a Paula vai dar para a gente uma visão acerca da carreira executiva dentro da engenharia civil. A gente também temos aqui hoje a presença da Leila Brito. A Leila é formada em engenharia civil pela PUC, com pós-graduação em projetos de estrutura de concreto armado e alvenaria estrutural pela Unicamp. Em 2013, ela abriu sua empresa em Montemor, no interior de São Paulo, e atualmente ela trabalha como empreendedora digital no YouTube e no Instagram. Hoje, a Leila vai dar para a gente uma visão acerca da perspectiva empreendedora dentro da engenharia civil. Com vocês, Leila Brito e Paula Petroni. Olá, boa Boa tarde. tarde. Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo bem? Bom, em nome da Cecive, de novo, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Vocês são incríveis. Tenho certeza que essa mesa vai ser muito boa. Obrigada. Eu quero a oportunidade e dizer que eu estou muito contente de dividir essa mesa redonda com uma outra engenheira. É muito bom ver aí a nossa representatividade no mercado de construção. E estou torcendo aí para todo mundo esteja bem em casa, seguro, né, com toda essa confusão que a gente está passando, mas é uma honra estar aqui para poder partilhar um pouquinho da minha experiência com vocês, que eu já estive aí também, e sei o quanto isso é importante. Sim, sim. Duas mulheres incríveis, muito obrigada. Pessoal, para iniciar, as nossas duas convidadas vão fazer uma breve apresentação, cada uma sobre os seus pontos de vista, suas experiências no assunto, para poder dar um incentivo para vocês para mandarem as perguntas. Então, depois que cada uma fazer a sua breve apresentação, a gente segue com as perguntas de vocês. Lembrando que vocês podem enviar perguntas no chat, tem uma aba especial para as perguntas. Então, é só vocês mandarem por aí que o pessoal vai estar coletando e a gente vai fazer. Bom, então, a gente começa com a Paula. Paula, você tem a palavra. Fica à vontade. Vamos lá, eu vou colocar aqui na tela inteira. Vocês estão conseguindo enxergar? Me direciona aí se está tudo certo, vocês estão conseguindo ver. Tudo bem, Larissa? Dá para ver? Dá. Se você quiser clicar em ocultar o compartilhamento, mas dá para te ver perfeitamente. Isso, perfeito. Então, tá bom. Vamos lá. Vou começar falando um pouquinho aí, né? Quem que é a Paula? Mulher, mãe da Helena, que tem 7 anos, 3 gatos, uma está aqui no meu colo, eles não saem de perto de mim quando eu estou em casa. Engenheira civil pela Unicamp, fiz engenharia de produção na INSA de Lyon, lá na França. Surgiu uma oportunidade quando eu estava na graduação de uma experiência fora, né, do Brasil. Eles tinham começado naquele momento a fazer esse tipo de troca, né, com a França. E quando comentaram conosco, eu estava no 3º ano, mais ou menos, vou contar rapidinho isso para vocês. Eu estava no 3º ano e falaram assim: olha, o critério de desempate vai ser nota. Falei, ai meu Deus, na engenharia civil, o critério de desempate vai ser nota para ir para a França, eu vou ter que me lascar, né? Então, eu estudei muito na faculdade por conta disso, não deixei de ir em nenhuma festa, que eu sei que festa no interior geralmente são às quintas-feiras, em todas também, isso é super importante. Mas foi muito bom essa vivência lá na França, e eu falo que foi bom não só para a minha vida profissional, mas para a minha vida pessoal, porque a gente aprende muito, né? Falando da vida profissional, eu trabalhei lá, então eu fiz estágio, fiz um processo seletivo dinâmica de grupo com francês, então foi super tenso, mas foi muito bom para o meu aprendizado. Depois, quando eu voltei para o Brasil, depois de uns 5 anos de formada, fui fazer FGV, fui fazer administração. Eu entendia que, como engenheiro, eu tinha alguns gaps de gestão, principalmente gestão de pessoas. Eu acho que a gente trabalha pouco isso na faculdade. Aí, falando um pouquinho da carreira executiva, eu passei pela Gafisa, pela Cirela, e agora estou na Saint-Gobain há 4 anos e meio. Aqui eu coloquei uma foto com os meus colegas aí, para mostrar para vocês como
eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas hoje nós somos em 9 gerentes, respondendo para um diretor, eu sou a única mulher, tem uma moça lá atrás, mas ela estava dando suporte para a gente nessa ocasião. Então, por ser a única mulher lá, mais para frente eu vou comentar um pouquinho sobre isso, como que é o impacto disso na carreira corporativa, que eu acho importante vocês saberem também. E aí eu começo falando um pouquinho sobre o que é uma corporação, que eu acho que a gente nunca para pensar sobre, né, os conceitos. E a corporação, ela nada mais é do que um grupo de pessoas que agem como um só corpo, né? Buscando um objetivo comum, que são as metas da empresa, que sejam metas de vendas, enfim, metas de venda de serviço, mas elas seguem as mesmas diretrizes, né? As mesmas regras, todo mundo age da mesma maneira, né? E aí todo mundo pergunta, né? E um monte de gente trabalhando junto tem alguma vantagem, né? O engenheiro geralmente gosta de trabalhar sozinho, né? Gosta, tipo, sente mais liberdade e tal. Trabalhar com aquele monte de gente tem alguma vantagem? Então, eu diria que sim, né? No meu ponto de vista, claro. Eu digo que, principalmente quando você acaba de se formar, quando você tem muito mais a aprender do que ensinar, essa troca, essa sinergia, você vê um monte de gente errando e aprendendo e você se conectando, é muito importante para acelerar a sua curva de inteligência emocional. Então, não só o teu conhecimento técnico, né, mas o seu comportamento, como que você vai agir nas situações, esse lidar com muitas pessoas acelera essa curva. Então, eu acho muito bom. E mais do que isso, né, você está lidando com pessoas que vão ser seus futuros clientes, não só os clientes da empresa onde você trabalha, mas os seus colegas também. Então, um dia que você pensar em montar uma empresa, que é muito comum, né, as pessoas hoje, elas trabalham muitos anos, então elas saem das corporações lá com seus 50, 60 anos, ou pode ser antes, nem que seja 40, ela já tem lá um pool de pessoas que vão ser os seus futuros clientes. Então, essa troca, essa sinergia, ela é muito interessante. Então, eu vou passar rapidinho por algumas situações que eu tive na minha vida profissional, que eu acho que vai ser interessante para a gente ter alguns insights aí sobre as vantagens da vida corporativa, e a gente vai conversando um pouquinho. Se eu for muito rápido, gente, depois vocês, no final, anotem as perguntas, que a gente vai discutir um pouquinho mais, mas vamos lá. Eu diria que, assim, no começo da minha carreira, a primeira coisa que eu achei muito interessante foi ter contato com várias ferramentas de gestões já desenvolvidas dentro da Gafisa, no caso. Eu entrei como trainee, foi um pedido para ser trainee de obra, porque eu achava que, como engenheira civil, eu tinha que pisar um pouco no barro e sentir o que é o mundo real. Por vir de uma faculdade pública, a gente tem muita matéria teórica, e eu sentia falta de ver o mundo real. Então, eu falei, eu quero ir para a obra, porque eu quero saber o que acontece lá, descobri que eles não lavam a laje antes de bater o concreto. Então, assim, você está lá na vida real, você percebe que as coisas não são bem do jeito, a gente sabe o que tem que fazer, mas na vida real as coisas não acontecem bem assim. E nessa obra que eu entrei, tinham várias ferramentas de gestão, e eu digo sempre que a ferramenta de gestão ela é importante, porque se você não traça uma meta e acompanha, você nunca sabe aonde você quer realmente chegar. E essas ferramentas de gestão, elas te dão um norte para saber o quanto falta e o que você precisa fazer para chegar no seu objetivo final. E nessa obra eu comecei a melhorar muito esses indicadores de performance da obra numa velocidade tão rápida que chamou a atenção dos diretores da Gafisa. Eles estavam no momento que eles estavam montando um grupo de estudo para trazer tecnologias que aumentassem a velocidade de obra da Gafisa. Então, a gente sabe, não sei se vocês sabem, escutam aí na faculdade ainda, mas a gente comenta bastante aqui no mundo corporativo, que a engenharia civil ela é a indústria mais antiga, mais antiquada, mais defasada que tem no Brasil. Então, a agropecuária, a automobilística, eles estão anos-luz na nossa frente, a gente tinha que buscar uma tecnologia que aumentasse a velocidade de obra. E aí eles me chamaram, me propuseram para encabeçar, ser head aí desse time que ia fazer essa prospecção de novas tecnologias. Então, seria eu respondendo direto para o diretor de construção lá da Gafisa e 3, 4 consultores de mercados que eles iriam facilitar o nosso trânsito, tanto nacional quanto internacional. E aí é o que eu trago para vocês aqui. Outra vantagem que eu tive durante a minha vida corporativa, nas empresas onde eu passei, essa vivência, essa troca muito grande, essas viagens que eu consegui fazer pela empresa, de ter, conhecer novas culturas, novos jeitos de trabalhar, ter contato com pessoas das corporações de outros países também. E mais do que isso, elas me deram oportunidade de ter contato com muita inovação tecnológica de ponta,
que a gente não aprende hoje, por exemplo, na faculdade, e a gente tem que buscar bastante para conseguir cavocar tudo que eu tive a oportunidade de ver nessas grandes corporações por conta dessa trajetória que eu passei. Aí eu trago aqui também a questão do networking, né? Que, como eu comentei lá atrás, esse networking ele é importantíssimo para você desenvolver seus clientes futuros e se um dia você quiser montar uma empresa, mas ela também te alavanca dentro da carreira corporativa, né? Para comentar com vocês, quando eu saí da Gafisa, fui para a Cyrela, assim como eu saí da Cyrela e fui para a Saint-Gobain, foram indicações de pessoas que trabalharam comigo. Então, o que a gente fala do QI, né, do que indica, que a gente sempre leva para um lado pejorativo, na verdade, ele é reconhecimento do seu trabalho quando você está em contato com pessoas que são interessantes de você aprender com elas. Então, nesse caso, saí da Gafisa, né, eu fechei um ciclo lá, a gente fez um desenvolvimento de parede de concreto, no comecinho que se falava de parede de concreto, eu tive a oportunidade de desenvolver várias ferramentas, várias interfaces, então espaçador, caixinha de elétrica, desmoldante, não tinha nada no Brasil. E esse contato com toda essa cadeia foi marcando o meu nome no mercado como sendo uma pessoa ligada à inovação. E aí eu fui para a Cyrela para fazer implantação também de novas tecnologias na Cyrela. Mas eu diria que, assim, lá eu também comecei um departamento do zero, como eu tinha feito lá na Gafisa, e lá eu consegui tramitar em vários departamentos diferentes, porque quando eu achava que eu já tinha aprendido alguma coisa, eu falava assim, eu quero outro desafio. E aí eu mudava, fui para a área de qualidade de obras, depois eu fui para planejamento e controle. E aí, na área de planejamento e controle, eu recebi um desafio de implantar a área de controle de obras lá no Sul, em Porto Alegre, com a nossa parceira, que era a Goldstein Cyrela. E aí eu digo capacidade de persuasão, porque imagina uma mulher entrando numa obra de um gaúcho, falando para ele que as ferramentas de controle de custo que ele usava não eram as mais adequadas para conseguir fechar a obra no prazo e no custo. E aí, eu saí de lá, depois que, enfim, eu até parei de ir para o Sul depois de 1 ano e meio, mais ou menos, porque eu fiquei grávida da Helena, mas eu saí com bons amigos. Então, assim, a persuasão, ela é importantíssima, porque você não precisa, quando você desenvolve, né, essa habilidade da persuasão, você não vai impor nada, você vai fazer com que as pessoas acreditem e te sigam naquilo que você está querendo implantar, pelo bem de um resultado final. Então, eu diria também que essa capacidade de persuasão é uma coisa que você aprende muito nessa vida corporativa, a duras penas, eu diria, no começo, mas depois aquilo flui de uma maneira melhor. E eu vou dizer para vocês que a capacidade de persuasão ela é importante com o nosso marido, ela é importante com os nossos irmãos, com os nossos pais, a gente usa ela o tempo inteiro na nossa vida, sem nem perceber que é capacidade de persuasão. Eu comento também sobre o desenvolvimento da oratória e retórica, né? Oratória, assim, eu digo muito, a gente está sempre apresentando o nosso trabalho, né, na vida corporativa, então você está sempre mostrando o que você tem evoluído, e isso te ajuda bastante, né, no seu trabalho, na maneira como você expõe as suas ideias, porque, querendo ou não, a gente precisa vender a nossa ideia, a gente está sempre se vendendo, né, vendendo as nossas ideias para as pessoas em qualquer tipo de carreira que a gente siga. E eu diria que isso é muito interessante, porque na graduação a gente tinha pouquíssimas apresentações assim que a gente fazia em grupo, todo mundo se conhecia, você não era exposto em ambientes muito não é agressivos, muito com muita gente te olhando, diferente, que você poderia ser criticada por aquilo que você está apresentando, né? E aqui eu coloquei uma foto aqui no fundo, foi uma apresentação que eu fiz no Sinduscon lá do Ceará, tinha 800 pessoas na plateia. Eu apresentei as inovações tecnológicas da Saint-Gobain, foi muito interessante, vários contatos depois por conta disso. Então, eu acho que dá ainda aquele frio na barriga, é importante que vocês saibam que ninguém está imune a isso, mas você começa a ficar mais calejado aí e preparado para conseguir enfrentar esse tipo de exposição para muitas pessoas diferentes. Eu queria comentar também um pouquinho sobre isso. A gente tem conversado bastante agora durante a pandemia, dessa questão de você ter numa corporação, é claro, não são todas, tá? Eu diria muito pelas corporações pelas quais eu passei, que eu sei que eles estão ainda não demitiram nenhum funcionário, assim como na minha também aconteceu. Eu diria que o fato de você ter uma renda fixa, independente do que está acontecendo no momento político, independente de você, assim, de ter uma pandemia, por exemplo, te dá uma tranquilidade para você conseguir focar naquilo que é o seu objetivo final. Você não precisa pensar se no final do mês você vai conseguir
ter aquele teu subsídio para comer, por exemplo, para pagar suas contas, ou mesmo para reinvestir no negócio, você está focado naquilo que é o seu objetivo e você tem que entregar seu objetivo, é óbvio, né, gente? Mas isso te dá também, e eu tenho muita... eu digo assim, eu tive muitas boas oportunidades na minha carreira, porque eu sempre demonstrei que eu queria ser a gestora, vamos dizer, da área na qual eu estava. Então, por toda essa trajetória dessa minha carreira, eu falo que eu sempre fui gestora de folhas de papel em branco. Então, eles me davam uma folha em branco e falavam, eu quero uma nova tecnologia no Brasil. Depois, eu quero que você implante a área de gestão, de controle lá no Sul. Agora, aqui na Saint-Gobain, eu quero que você monte uma área de especificação, que faça especificação de 6 marcas diferentes, da fundação à cobertura no Brasil inteiro. Então, eles me davam uma carta branca na mão e falavam, escreve sua história, vê como que você quer montar, e como que você acredita que a gente vai ter sucesso com isso. E você ter essa tranquilidade da renda fixa te dá essa tranquilidade e, ao mesmo tempo, em boas empresas, autonomia para que você flua com aquilo que é o seu projeto dentro da empresa onde você está, com elas te suportando. Isso que é importante, com todo o back-office, todas as ferramentas de gestão te dando suporte. E, de novo, como eu comentei, né, todos os departamentos por onde eu passei, eu entendia como uma empresa minha, porque eu tinha a meta de fazer aquilo começar a rodar, eu tinha a meta de fazer aquilo começar a dar resultado, eu tinha a meta de fazer aquilo, e eu fazia da melhor forma possível, como se aquilo fosse meu realmente mesmo, e era, né, porque isso faz parte agora da minha trajetória, tudo pelo que eu passei. Aí eu queria comentar um pouquinho sobre o que as pessoas... a gente comenta muito, né, que tem uma geração aí que são filhos de pais que trabalhavam em grandes corporações, e para os pais trabalharem com horários regrados e completamente alucinados, os filhos têm um pouco de receio dessa vida corporativa. Isso tem mudado muito, tem se acelerado muito, vou dizer, nos últimos 5 anos, mas eu acho que depois dessa pandemia isso veio para mudar. As empresas estão muito mais focadas no resultado do que no horário que as pessoas estão dentro do ambiente. Eu digo isso muito pelas equipes que eu já tive, então já era assim nas outras empresas, agora na Saint-Gobain, mais ainda, eu tenho um time no Brasil inteiro, são 13 pessoas, eles trabalham ou em casa ou visitando o cliente. Então, às vezes algum me liga e fala assim, não, eu queria saber se amanhã eu posso sair mais cedo. Eu falo, gente, faz o que vocês têm que fazer. Para mim, o que importa é que vocês entreguem o resultado. Se você vai trabalhar de madrugada, se você vai visitar o seu cliente 5 horas da manhã porque ele pediu e depois vai tirar o dia inteiro de folga, sejam felizes, eu falo para eles. O importante é o resultado no final do mês. Então, eu vejo que essa pandemia, ela trouxe essa flexibilidade para outros ambientes que antes não era tão comum, como, por exemplo, uma área financeira. Isso já está se movimentando dentro da corporação. Outra coisa que eu entendo, e não são todas as empresas que dão esse benefício, né, para a pessoa, mas as empresas que elas trabalham com muita gente na rua, captando o cliente, elas têm também como um benefício, vamos dizer assim, ter um carro para você trabalhar como ferramenta de trabalho, né? Entenda, não é um carro nosso, é um carro para trabalhar para a empresa, mas que você não precisa dispor de um bem seu para trabalhar e trazer resultado para a empresa, tá? E aí, enfim, coisa que a gente reflete muito lá na nossa empresa nesse momento também, como que o plano de saúde também nos deixa tranquilizados num momento como esse, que a gente viu muita gente passando maus bocados, tem gente ainda passando maus bocados em hospital, porque não tem acesso a plano de saúde, e isso também dá uma tranquilidade boa, né? Aí, agora eu coloquei aqui uma brincadeira, né? Falei, mas só tem coisa boa, né? Então essa Paula ou é louca ou é mentirosa, né? Porque não é possível que não tenha nada que desabone a vida corporativa, né? Então, eu começo falando que eu sempre trabalhei muito, não é assim, não é fácil. As pessoas, elas podem ver aonde as pessoas chegam, olhar para aquilo e falar assim, puxa, deve ter sido sensacional. Sim, mas foi muito trabalho duro. Sempre estudando, então, né, ela comentou dos cursos lá, mas eu estou sempre procurando. Agora eu estou voltada mais para uma área mais de Sales Excellence, né, que é de gestão de vendas, para poder entender mais como funciona a cabeça de clientes lá para a empresa. Então, eu estou sempre buscando alguma coisa diferente, eu gosto bastante de estudar, isso é bom para mim, mas a gente sempre tem que ter em mente que é muito trabalho, um trabalho duro para poder chegar em algum lugar, tá?
E aí eu digo aqui do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Lá no começo eu mostrei a minha Helena, né? Eu sou mãe, esposa, tenho minha vida pessoal como mulher também. E equilibrar tudo isso tem que ter muito jogo de cintura, tem que ter muito equilíbrio, porque realmente não é fácil. E como eu comentei com vocês, lá você pode ver, tem uma gerente mulher e todos os outros homens. Eu viajo bastante a trabalho, então eu tento equilibrar muito o tempo que eu estou aqui em casa, sempre com o tempo que eu vou disponibilizar para a Helena, para o meu marido, para a minha vida pessoal. Esse equilíbrio ele tem que ser sempre muito manejado, ele tem que ser muito trabalhado, porque senão a pessoa ela realmente ela pode se sentir mal com a vida dela pessoal, tá? Outra coisa que eu comento também é que a gente não trabalha a inteligência emocional na faculdade, nem num colegial e nem mesmo na educação infantil. Quando eu comecei a ter contato com conteúdos de inteligência emocional, eu falei assim, eu preciso começar a trabalhar a Helena assim que ela já tiver uma idade para começar a entender o que é inteligência emocional, né? A inteligência emocional ela é a autoconsciência. Então, por que as pessoas não trabalham inteligência emocional? Porque é muito mais fácil você falar de concreto armado do que de alguma coisa que vai cutucar lá dentro do seu âmago, que vai fazer você, tipo, relembrar de alguma coisa que te machuca. Então, não é comum que isso seja trabalhado. E por que é tão importante essa autoconsciência? Eu diria assim, a autoconsciência, ela leva ao autogerenciamento. Então, quando você sabe que você está na frente de um cliente ou na frente daquele teu primo e que ele vai falar alguma coisa que sempre vai te pegar e que você vai responder no ímpeto, a inteligência emocional trabalha isso. Ela trabalha você entender o que está gerando aquele gatilho e como você blinda. Então, isso te faz ser uma pessoa muito mais equilibrada, né? E essa consciência social, que também é trabalhada, você ter empatia pelo outro para você conseguir fazer uma gestão de relacionamento melhor com essas pessoas com quem você se relaciona. E isso não é da boca para fora. Quando você interioriza isso e você começa a entender que a empatia ela funciona realmente para que as coisas andem melhor, a gente passa a ver as relações interpessoais de uma maneira muito mais leve. E o trabalho passa a ser mais conectado, mais focado, e a gente chega num objetivo junto muito mais fácil, né? Então, assim, para finalizar, eu acho que era interessante comentar que eu demorei um pouco para entender que o conhecimento técnico não é o mais importante. Não é mais importante do que esculpir as pessoas, que é você ter lá no seu time as pessoas. Não pode ser que não seja no seu time, mas alguém que se encoste em você para pedir que você oriente como deve trabalhar, como é que deve tocar a vida, como é que faz as interfaces, relações interpessoais. Confiar é muito importante, se relacionar e servir. A gente usa a palavra servir aqui no Brasil de uma maneira muito errada. Esse servir aqui que eu apresento para vocês, ele é um servir de você entender a dor do outro e como que você consegue trabalhar junto com ele. Porque quando você consegue isso, você consegue uma conexão que vai te trazer empatia, confiança, e essa confiança se transforma num aliado seu para o resto da vida. Então, esse servir, ele é num sentido muito mais amplo e traz benefícios para ambos os lados, porque você baixa a guarda, você entende que você tem que trabalhar junto para todo mundo chegar no mesmo objetivo, tá? E aí, eu queria deixar só uma... Tô acabando já, que eu acho que eu falei demais já, tô com a boca seca. Eu queria só deixar uma mensagem final para vocês, que o segredo para ter sucesso, independente da carreira que você escolher, pode ser a carreira corporativa, empreendedora, ou você começar com a corporativa e empreendedora, ou você começa com a empreendedora e vai para a corporativa. O segredo do sucesso é você deixar transparecer o brilho nos olhos que você tem por aquilo que você está fazendo e que você faz as coisas com muito, muito amor. Então, eu acabo aqui com uma foto da Helena, minha princesa linda. Agradeço aí. Desculpa se eu estourei o tempo, Larissa. Imagina, fica tranquila. Foi incrível. A Helena é uma graça, adorei ela. Bom, eu vou chamar então agora, pessoal, a Leila, e a Leila vai falar um pouquinho para vocês sobre a carreira empreendedora, e aí depois a gente passa para as perguntas, tá bom? Leila? Tá me vendo? Sim. Bom, você tem a palavra agora. Muito obrigada.
Tá vendo direitinho aí? Vou esperar o seu aqui, mas vou continuar. Tudo certo. Tá bom, obrigada. Bom, primeiramente, né, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra estar aqui. Paula arrasou, foi incrível. E como ela disse no começo, uma honra poder dividir essa mesa com uma outra mulher e ainda poder prestigiar o sucesso de uma mulher tão poderosa. Fiquei já, se antes da palestra já estava admirada, agora virei fã, com certeza. Gente, primeira coisa que a gente precisa entender aqui. A nossa mesa redonda, o nosso bate-papo, o nosso objetivo não é fazer você entender entre ser empreendedor ou ser executivo, o que é melhor e o que é pior. Então, também vou trazer para vocês aqui vantagens e desvantagens da área empreendedora. Mas antes, eu quero me apresentar. Pode ser que algumas pessoas aqui ainda não me conheçam, muitas mandaram mensagem para mim, já são alunos meus, outros querem ser, então é uma honra estar com todos vocês aqui hoje. Espero que o ano que vem a gente consiga estar presencialmente para poder tirar foto, se abraçar, se conhecer. E isso é o que mais me move. Mas vamos lá, meu nome é Leila Brita, sou engenheira civil, sou especialista na parte de empreendedorismo na construção civil, apesar de ser especialista também na parte de projetos estruturais em concreto armado e alvenaria estrutural pela Unicamp. Hoje, o que eu mais faço no meio da construção civil, no nosso mercado de trabalho, é a parte de educação. Então, hoje eu sou mentora, palestrante, professora, tenho um escritório de projetos. Então, metade do meu tempo eu dedico ao meu escritório de projetos e a outra metade do meu tempo eu me dedico à minha área de ensinar, fazer com que cada vez mais profissionais da área de engenharia, da área de arquitetura, profissionais que amam a construção civil da parte técnica, pedreiro, mestre de obras, eletricista, fazer com que essas pessoas consigam entender como que elas podem empreender na construção civil. E da onde que surgiu esse meu amor pelo empreendedorismo, da onde que eu me tornei uma empresária empreendedora. Daqui a pouco a gente entra nos termos técnicos. Primeiramente, eu quero me apresentar aqui para você. Bom, eu sou do interior de São Paulo, eu sou da cidade de Montemor, provavelmente ninguém conhece. É uma cidade do interior de Campinas, então para ficar mais fácil, quando você quiser me visitar, quando você quiser saber da onde eu sou da região de Campinas, região metropolitana de Campinas, um local no qual, para a gente fazer qualquer coisa, pelo menos, no mínimo, 2 ônibus são necessários. Então, o desafio ficou muito maior e, morando no interior do interior, eu não conseguia nem imaginar a possibilidade de trabalhar em uma grande empresa, que eu tivesse que viajar ou que eu tivesse que morar longe da minha família. Eu comecei a minha graduação com 17 anos. Na época, eu até passei em faculdades federais e os meus pais não concordaram que eu fosse, porque a gente tinha aquela cultura mais protetora, aos 17 anos, nossa, morar fora. Então, eu acabei levando isso para dentro de mim, como a Paulinha colocou aí a questão do autoconhecimento, né, da inteligência emocional. A gente cria raízes muito fortes dentro da gente, vindas dos nossos pais. E eu aceitei aquilo também por ser uma criança, uma adolescente. Eu aceitei aquilo e eu acabei estudando na minha região, trabalhando na minha região. Em uma cidade pequena, eu não tinha grandes possibilidades, a não ser trabalhar na empresa de uma outra pessoa. E isso não me agradava. Eu cheguei a fazer estágio em outras empresas, o estágio era obrigatório. Eu peguei a parte de estágio na qual a nossa economia era uma economia muito boa para a construção civil, que foi a fase de 2008 até 2012, mais ou menos, 2011, 2012. A construção civil teve um boom muito grande por conta dos planos do governo. Então, a gente escolhia estágio, era um outro cenário. Naquela época, eu escolhia estágio. Então, mesmo estando na região metropolitana de Campinas, eu tinha a possibilidade de trabalhar em empresas, em incorporadoras, construtoras, até algumas construtoras grandes, como tinha a MRV, na época Goldfarb, não sei se todo mundo vai conhecer, mas eram algumas construtoras grandes que eu tive a oportunidade de conviver, trabalhar, aprendi muito nesse meio corporativo, mas a parte que eu mais aprendi foi, não gosto do autoconhecimento, né? Não gosto, não é isso que eu quero para mim, já que eu preciso trabalhar esse tanto, já que eu preciso estudar esse tanto, já que eu preciso me dedicar com tanta energia para isso, por que não ter a minha própria empresa? E eu vim de uma história do qual os meus pais são empresários, apesar de não terem a escolaridade, meus pais não fizeram o ensino médio,
eles abriram uma loja de materiais para construção, que foi o que mudou a nossa família, que tirou a gente de onde a gente estava, de um nível onde a gente estava, e impossibilitou que os meus pais pudessem pagar a escola para mim, para o meu irmão. O meu irmão é mais novo, ele já estudou até fora do país, então dou muito graças a Deus ao que eles conseguiram construir, e embora sem muita informação, eles se tornaram empresários. Então eu cresci vendo a minha família sendo o casal ali, né, meu pai e minha mãe sendo empresários. Então eu tinha isso dentro de mim. Poxa, meu pai e minha mãe conseguiram vir de uma estaca praticamente zero, sem muito conhecimento. Por que eu, tendo esse conhecimento técnico, por que eu já fiz estágio, fiz os 5 anos de faculdade, fiz estágio, por que eu não me arrisco nisso? Já que eu não me via, não que eu não tinha, gente. A gente tem o que a gente quiser ter, desde que a gente se arrisque e que a gente estude para isso. Mas eu não me via na possibilidade de mudar de cidade, de morar em outro estado, não me via nessa possibilidade. Então, dentro das minhas crenças, o que cabia a mim, ou eu trabalhava dentro de uma empresa para uma outra pessoa, ou eu ia ter a minha própria empresa. E foi aí que começaram os grandes desafios, porque eu não me sentia preparada. Bom, vamos lá. Você está prestes a se formar, você olha para o mercado, você vê aquela imensidão de acontecimentos e você fala: tenho até vergonha de falar que eu sou engenheira civil. E era assim que eu me sentia. Eu me sentia uma pessoa insegura, uma pessoa com medo, uma pessoa incapacitada, uma pessoa imatura, não tinha coragem de simplesmente falar: eu sou engenheira civil. E aí eu pensei, bom, já que eu não tenho coragem de dizer que eu sou engenheira civil, isso foi muito rápido, não foi um processo que eu fiquei mastigando, foi muito rápido, simplesmente minha cabeça fez assim: vou trabalhar na empresa de outra pessoa, porque vou ter um salário fixo, vou ter estabilidade de uma funcionária, então 13º, vou ter férias, convênio, e vou ser mentorada por um responsável superior a mim. Então vai existir um engenheiro, vai existir um arquiteto, vai existir um gestor acima de mim, que vai me ensinar a fazer o que eu precisar fazer, e se eu fizer errado, ele vai me corrigir, se eu fizer errado, eu vou ter outras pessoas para me ajudar, para me amparar, e acabei entrando naquela mesmice mediana que muitas pessoas entram. Vou receber um salário baixo, por uma expectativa baixa, viver uma vida mediana, que é a média da população brasileira, e tá ok, tá tranquilo. Mas aí eu digo que Deus não quis, né? Porque eu, Leila mesmo, não tive coragem nem de simplesmente estudar a possibilidade de abrir a minha própria empresa por tanto medo que eu tinha. Mas quando eu digo que Deus não quis, aconteceram diversas situações dentro da empresa que eu fui contratada, que em 45 dias eles me mandaram embora. Que aí eu conto isso para vocês numa outra oportunidade para misturar nosso tempo. É uma história também bem forte. Eles me mandaram embora, eu fiquei numa depressão profunda, fui diagnosticada com depressão. Cogitei a possibilidade de começar uma outra graduação em contabilidade, administração de empresa, algo que eu pudesse tocar a empresa dos meus pais, a loja de materiais de construção dos meus pais, que já tinha mais de 20 anos no mercado, já tinha sucesso, então eu não ia ter que passar por essa expectativa de começar algo novo e não dar certo. Mas, no meio do caminho, eu recebi a proposta para trabalhar de novo em uma outra empresa, que era na Prefeitura Municipal de Montemor. Trabalhei por 4 anos entrei como engenheira, passei a ser diretora de obras, e nesses 4 anos, entre o período que eu entrei como engenheira e virei diretora de obras, eu comecei a ser responsável por todas as obras que acontecia naquela cidade. Uma cidade pequena, então calma, né? Uma cidade que hoje deve estar aí entre 65, no máximo 70 mil habitantes, uma cidade pequena, mas eu participava da parte de planejamento de obras, eu participava da parte de fiscalização, licitações, eu montava projetos de UPA, pronto atendimento, escolas, praças, lazer, então tudo que acontecia na cidade, eu como diretora tinha que passar por mim aquilo, então eu acabei aprendendo muito nesses 4 anos, muito, ao ponto de ganhar uma visibilidade dentro da minha cidade, e as pessoas começaram a me procurar porque sabiam que eu era engenheira. E foi aí que minha vida transformou, então eu não busquei ser uma empreendedora, eu me tornei uma empreendedora, e quando eu percebi que isso ia acontecer, que já as pessoas me procuravam, elas queriam que eu fizesse projeto. Na prefeitura, quando eu saí da prefeitura, eu já estava com um salário de R$4.000. 4 mil mais os benefícios.
E aí, quando eu me formei, desculpa, quando eu decidi abrir a minha empresa, né, eu já estava formada há 4 anos, quando eu decidi abrir a minha empresa, de fato, eu precisei sair da prefeitura por questões éticas. Você não pode fazer o projeto que vai ser aprovado pela prefeitura. Então, eu trabalhei dentro da prefeitura e trabalhei fora da prefeitura, o que me deu uma visão muito boa para hoje ser uma profissional especialista nessa área de burocracia. Então, eu ensino vocês a como vocês fazem projetos, como vocês fazem liberação de obra. Vou fazer uma ponte, vou fazer uma rodovia, eu sei como fazer essa aprovação. Vou fazer um prédio, vou fazer uma casa, uma residência, eu sei como fazer essa aprovação. Então, eu aprendi muito e sou muito grata a tudo isso. Mas quando eu me vi diante do cenário, ter os meus primeiros clientes, abrir a minha própria empresa, me tornar uma empresária empreendedora, eu falei, eu não sei isso. A faculdade não ensina a gente a fazer gestão de empresa, a faculdade não ensina a gente a fazer plano de negócio. E aí eu voltei a estudar, então eu estudei a parte de empreendedorismo, estudei a parte de empresária, me tornei uma empresária gestora. Então eu vou mostrar aqui para vocês alguns pontos. Vamos lá. Empreender na engenharia. Empreender é saber identificar oportunidades, transformá-las em um negócio lucrativo. O que eu quero dizer com isso? As pessoas elas têm um desafio em entender entre empreendedorismo e meio empresarial. Uma empresa não vive sem um empreendedorismo, assim como o empreendedorismo não vive sem ter uma empresa. Essa empresa pode ser sua e você vai ter a sua equipe, ou você pode simplesmente trabalhar para uma outra empresa. Você pode ser um empreendedor e trabalhar para a empresa de uma outra pessoa. Você pode ser um empresário e trabalhar para a empresa de uma outra pessoa, ou você pode ser um empresário dono da sua própria empresa. Vamos lá, deixa eu pontuar com calma aqui para vocês entenderem. Empresário é aquela pessoa, vamos falar lá o português correto, né? Vamos usar nosso linguajar. O empresário é aquela pessoa que cuida da gestão da empresa. É aquela pessoa que sabe o preço, que sabe os impostos, que sabe o planejamento, que sabe quanto precisa lucrar, quanto precisa faturar. O empreendedor já é aquela pessoa, a gente pode dizer que é aquela pessoa mais criativa. É aquela pessoa que se você colocar ela em contato com o funcionário para ter que mandar o funcionário embora, ela vai arrumar 1001 justificativas para como usar aquele funcionário para não ter que mandar ele embora. Não, porque esse cara consegue limpar a mesa de um jeito especial, porque só ele limpa essa mesa de um jeito que brilha. Cara, mas o cara não tá tocando obra, esse funcionário não tá fazendo projeto direito. Não tem problema, ele não sabe fazer projeto, ele não sabe fazer obra, mas ele sabe limpar a mesa. O empreendedor é aquele que vai solucionar. É aquela pessoa que identifica quais são os desafios que existem no mercado e vai solucionar esses desafios. Então, provavelmente, quem criou o sistema em BIM faz tempo, mas provavelmente foi uma pessoa com uma visão empreendedora, que viu como que aquilo ali melhoraria a questão de logística, os custos, os benefícios. Quem foi que inventou que você deveria servir um café expresso na hora da reunião para fazer o cliente ficar satisfeito? Não foi o empresário, foi o empreendedor. Ah, Leila, mas eu tenho essas duas características que você falou. Pois é, você pode ser uma pessoa empreendedora, empresária, ou empresária empreendedora, a ordem não tem problema, ou você pode se identificar somente com o perfil profissional empreendedor ou somente com o perfil profissional empresário. Eu, Leila, sou assim, empreendedora do pé à cabeça. Porém, eu precisei estudar a parte empresarial para que a minha empresa não fosse falência. Porque eu não conseguia cobrar, eu tinha dificuldade. A pessoa chegou para mim dizendo que ela precisa construir, que a casa dela é de baixo padrão e ela não tem dinheiro para fazer o projeto. E, ai, meu Deus, eu vou aprovar a alvará dela e vou bancar eu mesma do meu bolso. E eu comecei a perceber que eu não ia ganhar dinheiro. Eu conseguia desenvolver projetos diferentões, eu conseguia desenvolver projetos de qualidade, projetos rápidos, diferente de outras pessoas da minha região. Então, eu comecei a ganhar um destaque por conta da qualidade do meu projeto, dos meus projetos, só que eu não ganhava dinheiro, porque eu não sabia fazer a questão da gestão. Eu não sabia ser empresária. Quer ver outro erro, outro vacilão, que inclusive é um dos pontos negativos que eu coloquei aqui no próximo slide? Eu faturava ali, fiz um projeto, 15 mil reais. Fiz um projeto residencial, uma casa, fiz a aprovação desse projeto, 15 mil reais. Entrou na minha conta. Caramba, tenho 15 mil reais na minha conta, tô rica, tô muito rica, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou viajar. Torrava o dinheiro viajando. E aí, comprar roupa, viagens, passeios, sempre na moda, sempre com os melhores celulares. A minha empresa não crescia. Eu tinha uma qualidade de vida que não condizia com a minha empresa.
Eu não tinha dinheiro para contratar funcionários, eu não tinha dinheiro para aumentar a produtividade da minha empresa, eu não tinha dinheiro para trocar o computador da minha empresa. E eu, mas calma aí. Aí eu comecei, peraí, deixa eu parar de viajar um pouco, que eu preciso comprar um computador. Aí eu comecei o processo ao contrário. Eu comecei a trabalhar demais e eu não tinha vida social. Aí eu não comprava uma calça, aí eu não comprava um sapato novo, eu não saía com os meus amigos. Falei, não, tá errado. Quando eu achei esse equilíbrio foi quando eu comecei a estudar. Que eu havia necessidade de estudar a questão de gestão, plano de negócio, como ter uma empresa lucrativa. Então vamos lá. Entre empreender e ser empresário. Dá para você começar hoje, imediatamente, mesmo você sendo estudante, você vai precisar ter um profissional que vai assinar os seus projetos, você vai fazer é como se você fosse um estagiário, mas você pode vender talvez por hora, depende da negociação. Você vai precisar de um profissional habilitado para assinar os seus projetos, mas você já consegue vender renderizações, vender os seus projetos, as compatibilizações. Então, tudo isso já funciona para você, se você quiser começar a se divulgar, começar a atrair clientes, prospectar clientes. Pontos positivos para você ter o perfil empreendedor. Eu coloco aqui para você. Fazer o que gosta e trabalhar com o que quer. Mas vou trabalhar numa empresa, não vou trabalhar com o que eu gosto, fazer o que eu quero? Talvez sim, talvez não. O meio empresarial, o meio corporativo, o meio executivo, a gente tem alguns desafios por ter que encontrar a vaga dentro do que você gosta, e nesse caminho pode ser que seja rápido, mas pode ser que você demande um mês, um ano, 2 anos, e você acaba cedendo para trabalhar em qualquer coisa. É aquela coisa, né? Você aceita qualquer relacionamento só para não ficar solteiro. Aí você aceita qualquer relacionamento só para não ficar desempregado. A gente acaba aceitando qualquer coisa no desespero. Então, no cenário que a gente vive hoje, nossa situação política, econômica, o cenário da nossa economia brasileira, talvez valha muito a pena você repensar na questão de começar com as ferramentas que você tem hoje, começar com projetinhos básicos, projetinhos pequenos, fazer regularizações de imóveis e fazer um planejamento de crescimento a longo prazo. E nesse meio do caminho, você ter o plano B, entrar em uma empresa que seja a empresa X, para ocupar o cargo Y, para ter o salário Z. A gente tem que ter foco. Você tem que entender, eu vou fazer o que eu quero. Tá, beleza. Enquanto eu não faço o que eu quero, eu vou abrir a minha própria empresa, que na minha empresa eu vou fazer o que eu quero. Então, o que eu quero? Eu quero projetos, eu quero obras, eu quero planejamento, eu quero gestão de pessoas. O que é que você quer fazer de fato? O que é que você gosta? E tá tudo bem se você ainda não sabe, tá? Você vai descobrir no momento certo e você vai utilizar esse ensinamento que a gente está te passando aqui hoje no momento certo. Ponto 2, alcançar sonhos e objetivos. Então, eu quero trabalhar 4 horas por dia, eu quero morar em Florianópolis de frente para a praia, eu quero ter um carro do ano, eu quero ter 2 filhos e cuidar dos meus próprios filhos. Isso tudo são expectativas que a gente coloca que precisam ser trabalhadas desde o dia que você começa a sua empresa. Porque senão você entra nesse desequilíbrio que eu estava, ou trabalhar demais ou trabalhar de menos. E o trabalhar demais, gente, o trabalhar demais, ele é muito tendencioso, porque a gente fica focado em dinheiro, em atender logo, em cliente, e você esquece que você tem a sua vida pessoal. Então, você precisa pontuar exatamente onde você quer chegar, para você saber quanto você precisa ter por mês, para você saber quanto você pode gastar por mês, para você saber aonde você quer chegar, e você não ter aquela sensação de trabalhar e olhar e falar assim, e aí, tô indo para onde, né? Tô gastando energia para quê? Bom, aqui, ter autonomia, se sentir livre para trabalhar com o que você quiser, ter tempo com a sua família. Então, hoje, eu tenho meu horário para treinar. Se eu não conseguir treinar de manhã, eu treino depois do almoço. Eu preciso. É que a gente está em pandemia, então coloca entre parênteses aí as atividades. Mas se eu quiser, eu posso ir para academia, eu posso ir no salão de beleza, eu posso ir no médico, coisas que se eu estiver trabalhando para uma outra pessoa, eu vou precisar descontar horas, eu vou precisar justificar, trazer atestado. Então, uma das coisas que eu mais amo na minha empresa é ser dona do meu próprio tempo. Então, se eu estou indisposta e eu não tenho ninguém para atender hoje, não tenho nenhuma aula, não tenho nenhuma palestra, estou me sentindo com cólica, estou de TPM, estou simplesmente com sono, estou entediada, e eu falar, vou tirar 25 minutos de cochilo, vou me dar o luxo de cochilar 25 minutos e voltar com gás. Eu posso fazer isso. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito,
que para mim não tem dinheiro que pague. Entre você falar, trabalhar em uma empresa e ter um salário de 100 mil reais e continuar tendo a sua liberdade para você fazer os seus 100 mil reais, correndo o risco de ter meses que você não consegue fazer, eu ainda prefiro ser dona do meu próprio tempo. O ser dona do meu próprio tempo paga para mim qualquer salário que as pessoas me apresentarem. Transmitir valores, gerar emprego, gerar renda. Então, você tendo a sua própria empresa, você é capaz de fazer isso e aprender com os seus erros. Aí entra entre um pouco positivo e um pouco negativo, e você vai entender por quê. Aprender com os seus próprios erros pode ser muito bom, mas também pode ser um desconforto, pode ser algo muito ruim, porque pode te levar à frustração e você pode querer desistir, mas aí você me fala, me chama, que eu não vou deixar você desistir, tá? Porque quando você trabalha em uma empresa, se você erra, você tem pessoas ali para te ensinar. Então, até você chegar ao ponto de errar, ó, fulano, não faz isso. Fulano, eu quero que você faça assim, assim, assim. Até chegar ao ponto de você errar, tem outras pessoas te assessorando, dando a mentoria para você nesse momento. E você sozinho, não, é você por você mesmo. Então, sim, isso dá medo? Dá muito medo. Dá muito medo. Mas eu vou dizer para você que existem os confortos que pagam esse medo. E hoje em dia, com acesso à internet, você pode consultar, fazer uma consultoria com uma pessoa que entende mais da área. Ah, é um projeto de bombeiro. Vai lá e busca um mentor sobre bombeiro. Fala, olha, meu primeiro projeto, me acompanha, quanto que você cobra para fazer. Mesmo que você não ganhe financeiramente para fazer aquele primeiro projeto, você vai ganhar em conhecimento. Então, tem as estratégias, tem as saídas, ele entra no positivo, tá bom? Aqui, desconfortos entre empreender. Tudo depende de você. Então, você é o dono da sua própria empresa. Se você não souber o operacional não vai acontecer. Se você não souber captar cliente, não vai acontecer. Se você não souber precificar, não vai acontecer. Então, se você tem uma equipe, se você tem outras pessoas para te auxiliar, o tudo depender de você, não vai ser tudo. Vai ser uma parcela. Então, até que a sua empresa seja uma empresa consolidada, com notoriedade, no qual você tenha dinheiro, que você tenha caixa para contratar a sua equipe, vai contratar um secretário, vai contratar um estagiário, vai contratar um arquiteto, vai contratar uma engenheira, uma arquiteta. Daqui a pouco a sua equipe tem cada um, tem os coordenadores, tem o controle de qualidade, daqui a pouco a sua própria empresa, cada um tem a sua função. E por mais que você entenda da parte operacional, que você precisou entender para a sua empresa nascer, hoje tem as pessoas que são especialistas. Por exemplo, eu sou especialista em projetos de concreto armado e alvenaria estrutural. Porém, eu entrei fortemente na parte administrativa da minha empresa. E eu precisei delegar essa tarefa para uma outra pessoa fazer, senão eu teria que tomar conta de atender clientes, fazer reuniões com clientes, fazer entrega de projeto e ainda elaborar o projeto. Então, nesse período, talvez eu demoraria 3, 4 meses para entregar um projeto residencial de 200 metros quadrados. Não dá. O meu cliente precisa disso em 10, 15 dias. Vou contratar uma pessoa especialista também na área de estrutura, mesmo eu sendo especialista, e vou focar o meu aprendizado cada vez mais em técnicas de prospecção, em técnicas de vendas, em técnica de gestão, em técnicas de precificação, tributação, jurídico. Fui focar nessa área. Tá tudo bem, é construção civil, é engenharia também. Só que essa pessoa que trabalha comigo hoje são essas, né? Essas pessoas que trabalham comigo na parte de projetos estrutural, arquitetônico, hidráulico, elétrico, elas focaram 100% a energia delas, cada uma nas suas modalidades, fazendo com que elas ficassem com conhecimento muito mais elevado. Então, hoje, com o conhecimento técnico que eu tenho, se eu for debater com outro profissional especialista em estrutura que exerce a especialidade dele todos os dias, ele vai dar um banho de conhecimento em mim. Então, eu não vou me atrever em fazer projetos, sendo que eu tenho essa pessoa com uma capacidade muito maior do que a minha. Da mesma forma que se eu pegar essa pessoa e falar para ela, senta numa mesa, faz reunião com o cliente e fecha contrato. Ela vai tremer na base, vai ter dor de barriga, vai faltar no serviço e eu vou perder o cliente. Então, a gente tem que entender, tudo tem um planejamento. Eu passei por todas as etapas da minha empresa para depois conseguir passar para a parte executiva. Então, hoje eu consigo administrar a parte executiva, mas eu estive também no operacional. Bom, você não consegue realizar tudo, então você vai precisar delegar. Então, quando eu falo assim,
Entender a parte operacional não significa ser especialista em toda a parte operacional. Não adianta que você não vai saber assentar piso, que você vai saber fazer a parte hidráulica, você vai fazer a parte elétrica, você não vai saber fazer tudo isso. Você é uma pessoa humana, você não é robô, e o humano tem as suas limitações em quantidade de coisas para ser técnico, para ser especialista de uma vez. Você pode até conseguir ser técnico em tudo isso, mas vai demandar uma vida. Quando você tiver 100 anos, a gente volta a conversar, porque por enquanto você precisa ter as suas especialidades, ter essa parte técnica para você conseguir progredir. E insegurança financeira. Esse é o ponto que mais me dá medo, é o ponto que mais me tira o sono e eu preciso ser realista com vocês. A insegurança financeira vem. Aí você fala, tá, beleza, nesse começo a insegurança financeira vem, daqui a pouco eu tenho a carteira de clientes, daqui a pouco eu tenho 5, 10 clientes, tranquilo. Tá, só que daqui a pouco você tem 10 clientes e 2 funcionários. Daqui a pouco você tem 100 clientes e 100 funcionários. Então, a proporção da sua insegurança financeira, ela vai crescer junto com o crescimento da sua empresa. Aí a gente tem que saber lidar com o nosso autoconhecimento, a gente tem que saber lidar com as nossas frustrações, com as nossas angústias, com as nossas emoções, com a parte humana do ser humano. Para que você consiga dormir, para que você consiga passear, para que você consiga desligar da empresa. E aí é onde a gente consegue ver as pessoas que ficam doentes na empresa, porque precisa bater meta, porque precisa fazer dinheiro, porque tem que montar o planejamento, tem que ter o fundo de reserva, tem que, enfim, para. Essa parte da insegurança financeira, ela existe, ela sempre vai existir, mas é possível viver tranquilamente com ela também, tá bom? O peso da responsabilidade também vem em cima da gente. Se um funcionário meu errar, por mais que ele tenha emitido a ART dele, é a minha empresa, então quem responde judicialmente sempre serei eu. A gente tem que entender o peso da responsabilidade. Se você trabalha para uma outra empresa, o dono da empresa vai responder, mesmo você também respondendo, tem a pessoa que tem a responsabilidade com um peso maior, que é a pessoa que vai receber a notificação, que vai lá participar da audiência. Então, tem o peso da responsabilidade, você ser o dono da sua própria empresa. A insegurança do negócio, não saber as estratégias que eu estou utilizando vão dar certo? Eu estou fazendo as estratégias de venda certo? Nossa, já tem 2 meses que nenhum cliente fecha contrato comigo. O que será que eu estou errando? É alguma coisa no meu plano de negócio. E correr risco o tempo todo, ó. A gente passou por uma pandemia, estamos passando, né? É que a mentalidade aqui para que o negócio já esteja no fim é muito grande. Nós estamos passando por uma pandemia. No começo da pandemia, assim, eu, como vários amigos meus, nos sentimos desesperados, porque o que a gente vai fazer da nossa vida em pleno processo de pandemia? Como que a gente vai vender obra? Como que a gente vai vender projeto? E a gente consegue se moldar a todo momento, mas correr risco é a todo instante. Acordou, abriu a sua empresa, tive uma ideia nova. Vou comprar um computador novo. É correr risco. Aquele computador pode ser o pior computador do mercado. Pode ser que você apostava suas energias naquele computador e você demande 5, 6 horas para conseguir trocar aquele novo de volta pelo velho, atrasa o cronograma de entrega do cliente, uma coisinha boba que é um computador novo, assim como contratar um funcionário, assim como fechar um contrato, gente. Clientes também é correr risco. Você não sabe com quem você está lidando. Você acha que você está lidando com uma situação simples, no meio do caminho você descobre um solo que você nunca imaginou que iria ter que desenvolver um projeto e o seu orçamento não vai dar para fazer a fundação daquele solo. Você vai precisar de um aditivo de contrato, vai ter que se expor com o cliente vai levar advogado e vocês vão discutir. Então, o tempo todo a gente corre risco. Mas, como eu coloquei aqui no começo, tem vários pontos positivos. E sim, se a gente tem um plano de negócio, se a gente tem um bom planejamento, se a gente tem as nossas reservas de emergência, isso aqui fica tudo muito mais fácil. Porque se você tem a sua reserva de emergência, você paga o advogado, você paga a indenização do cliente, você paga aditivo de contrato. Se você tem uma boa reserva de emergência, um dinheiro que você sabe que aquilo ali é para o crescimento da sua empresa, se você precisar contratar mais um funcionário e ficar 3 meses sem projeto, sem obra, você sabe que você vai conseguir pagar aqueles funcionários, você sabe que você está errando na sua gestão, você precisa corrigir alguma coisa, mas você tem dinheiro para fazer os testes, para corrigir essa gestão. E isso dá muita tranquilidade ao ponto de você falar, vale a pena sim, amo ser empresária, amo ser empreendedora, amo ser empresária e empreendedora. E se eu puder dar uma dica para alguém, eu vou sempre falar, vem comigo, porque realmente é um caminho que brilha aos meus olhos
E se você tiver o interesse em trabalhar para a empresa de uma outra pessoa e não estiver conseguindo, olhe um pouquinho para essa área de abrir a sua própria empresa, porque pode ser que você não esteja se permitindo, né? Tirando essas crenças, e você pode ser dono da sua própria empresa, dona da sua própria empresa e ter muito sucesso. Gente, finalizei aqui. Bem, falei bastante, a gente fica sem relógio. Não sei se eu falei demais, se deu tempo. Obrigada. Ficou difícil agora, hein, galera, de escolher. Bom, vou esperar o Augusto colocar a gente na tela e a gente começa com as perguntas. Tudo certo? Bom, vamos lá. A primeira pergunta que chegou aqui pra gente, primeiro, obrigada, as duas foram ótimas. Tenho certeza que tá todo mundo aí animado agora para Ai, as gente, perguntas. desculpa, eu falei mega acelerado para dar tempo. Eu liguei Não, cinco. fica tranquila. Ô, Leila, Foi eu vou te ótimo. falar, é difícil falar do que a gente gosta pouco, né? Mas aí, Eu imagino. Não, foi ótimo, foi ótimo. Bom, a pergunta do Marcos, ele pergunta, para as duas, né? Aí cada uma vai responder na sua perspectiva. Quais são os aspectos mais relevantes para a tomada de decisão entre a carreira empreendedora ou a carreira executiva? tá, quer começar a Leila. fala, ela pode ficar à vontade. Eu diria que assim, a Leila, ela até pontuou a questão, né, dela ter todo o histórico dela de conhecer o empreendedorismo. Eu, por outro lado, meus pais trabalhavam em empresas, né? Então eu olhei para isso como sendo uma oportunidade de trilhar um caminho dentro de uma empresa que fosse me dar todo o suporte assim que eu me formasse. Então, eu acho que tem um pouco do histórico, sim, isso influencia na vida da gente, tá? Como que você entende que você pode dar continuidade na sua empresa. Mas eu tinha colocado um slide e eu acabei tirando, porque eu falei, eu acho que eles não vão entender o que eu quero dizer, pode parecer um pouco loucura da minha cabeça. Eu comecei a fazer curso técnico com 15 anos, né? Então, na verdade, eu nem coloquei lá, mas eu sou tecnóloga também. Na verdade, fiz curso técnico de edificações, escolhi minha profissão com 15 anos. E como eu comentei lá, eu via que a construção civil realmente é muito, muito, muito defasada das outras. E aquilo me incomodava, né? Então, eu sempre tive na minha cabeça um sonho de mudar a construção civil brasileira. E eu entendia que através das empresas seria mais fácil isso por conta da força dessas empresas, né? Então, eu consegui mudar técnicas construtivas dentro de algumas construtoras e hoje eu vejo que através da Saint-Gobain a gente está conseguindo mudar a realidade de construtoras no Brasil inteiro. E eu sinto uma realização profissional muito grande junto com o pessoal, porque eu consigo ver que eu estou conseguindo colocar um sonho meu para frente com a ajuda dessa empresa, que eu não sei se eu conseguiria sozinha, né? Então, eu sentia que as grandes corporações, elas me dariam força para conseguir realizar o sonho que eu tinha. E é uma brincadeira, porque eu tenho bastante contato com os diretores, né, das construtoras, a gente conversa bastante, e eu falo para ele, me deixa ajudar você a mudar o futuro da sua construção. E ele dá risada, porque a gente é super amigo, né? Eles falam, Paula, realmente... porque isso é uma coisa que vem de mim, né? E eu consigo usar essa máquina por trás de mim, vamos dizer, a Saint-Gobain, ela tem 355 anos, gente. Ela foi fundada para fazer os espelhos do Palácio de Versalhes, pelo Luís XIV. É uma empresa aí um pouco velhinha, que vive se inovando, tem inovação tecnológica para tudo quanto é lado. Eu sou muito, muito orgulhosa de trabalhar numa empresa tão antiga que vive se reinventando e que traz tanta coisa boa para o mercado brasileiro. Então, usar a força desse monstro, vamos dizer, que está em 60 países, que tem um respaldo grande aí, tanto nacional quanto internacional, é uma coisa que eu via como sendo um objetivo de alcançar um sonho meu, né? Então, eu diria que o histórico é importante, sim, como a Leila comentou, eu acho que isso toca a gente mesmo, é o que a gente tem como referência de vida. Meus pais trabalharam sempre em corporações, mas também eu entendia que a força de uma empresa por trás de mim me ajudaria a realizar um sonho. Bom, meu ponto de vista. Eu cheguei até a mencionar um pouquinho no meu começo, né?
Se fosse para eu trabalhar em uma grande empresa, assim como a da Paula, talvez, se eu tivesse tido a oportunidade de ver, né? Porque, como eu disse, eu não conseguia nem me visualizar trabalhando numa empresa que fosse distante dos meus pais, eu tinha 17 anos. Então, se eu tivesse tido a oportunidade de trabalhar em uma empresa grande, na qual eu poderia ter um destaque, poderia ter um bom salário, poderia fazer um nome, pode ser que lá no passado eu tivesse ido para esse caminho. Mas como na minha região não existia essa empresa, como na minha região essa possibilidade era algo nula, ou eu trabalhava na empresa de uma outra pessoa, ia ter sempre aquele salário alto ali, no máximo ia chegar em 10 mil reais, não sei, tô alucinando aqui. Ia chegar ali, ia ficar ali para sempre, ia ser aquele piso que eu ia chegar e pronto. Eu não tinha essa perspectiva. Então, para mim, dentro do meu cenário, dentro da minha localização, dentro do que eu buscava, a melhor saída era eu ser dona da minha própria empresa. Então, o que eu vejo? Para a pessoa poder decidir o que ela quer, ela tem que entender onde ela quer chegar. Por exemplo, a Paula tinha um sonho, ela foi atrás do sonho dela. Talvez o sonho dela não pagasse as contas da vida que ela tem hoje, mas ela arcou com o desejo dela de realizar um sonho. Então você tem que entender qual é o caminho, o que você busca. Eu busco financeiro, eu busco crescimento, eu busco nome, eu busco realização, eu busco ser dona do meu próprio tempo. São valores que a pessoa vai precisar colocar na balança para fazer ela decidir qual que ela gosta mais, qual que ela gosta menos. Hoje eu não trocaria minha empresa por nada. Hoje a minha empresa faz assim, quem me acompanha sabe que fazer projetos é o amor da minha vida, dar aulas é o amor da minha vida, eu não trocaria isso por nada. Poder simplesmente falar, vou tirar férias no mês que eu quiser, do jeito que eu quiser, como eu quiser, paga as minhas despesas. Isso, as minhas despesas emocionais. Eu acho legal o que você falou, né, Leila? Porque assim, se o teu sonho for ter dinheiro, você não vai ter brilho nos olhos em lugar nenhum. Não, é verdade. É verdade. Sempre mais. Porque você pode até chegar em um salário que hoje você fala assim, meu sonho, eu faço essa brincadeira com os meus alunos, eu falo, onde vocês querem chegar? Eu quero chegar com um salário de 20 mil. Quando você chegar no salário de 20 mil, provavelmente, para você chegar nesse salário, ou a empresa, ou o cliente que você vai atender, te custa um carro mais moderno, te custa uma bolsa de marca, te custa um notebook de marca, te custa um celular mais evoluído. Então, proporcionalmente, o seu custo de vida vai subir. Então, os seus 20 mil reais não vão ficar livres ali na sua mão para você poder fazer o que você quiser. Vai sobrar para você 2 mil do mesmo jeito que sobrava antes, mas você tinha um celular mais simples, você tinha um carro mais simples. Aí sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais, né? Perfeito. Bom, a próxima pergunta é para Paula. Paula, qual caminho você indicaria? É a pergunta do Douglas. Ele pergunta: qual caminho você indicaria para alguém que queira ir para a área executiva, onde um universitário já pode se empenhar para se destacar quando sair da universidade? Olha, eu diria que para a carreira executiva, quem faz USP tem mais vantagem porque está em São Paulo, tá, gente? Desculpa, eu fiz Unicamp, eu também estava em desvantagem. Eu tinha uma colega que ela viajava todos os dias para fazer um estágio em São Paulo. Ela ficou exausta. É muito complicado. Então, assim, quando você está fazendo estágio, você vai fazer. Apesar que, assim, eu não sei aí se tem grandes corporações. Em Campinas até tinha uma ou outra que dava para você trabalhar uma grande corporação para ir se desenvolvendo. A experiência é bem interessante. Se for ver, eu tinha feito estágio na França, mas era um estágio de curto período. Eu fiz 6 meses de estágio lá. Então, quando as construtoras, as grandes empresas, elas pedem experiência, você falar que você fez 6 meses de estágio até é pouco para eles. Então, eu acho que o processo de trainee para entrar em grandes empresas é bem interessante, foi isso que eu usei. Para mim foi muito, foi muito, como é que eu vou dizer, assertivo. Eu passei mais de um processo, eu pude escolher qual deles eu queria ir, e agora é importantíssimo, gente. Tentar sentir a cultura da empresa que você está fazendo o processo de trainee. Não são eles que te escolhem, você também escolhe a empresa. Isso é muito importante. Eu lembro que eu não comentei isso, mas eu fiz processo de treino, inclusive na Ambev, na época, e a Gafisa, ela foi comprada pela Ambev, pelo Grupo GP. E eu fui nas duas empresas fazer entrevista, e eu olhei no olhar da moça que estava me entrevistando na Gafisa, eu falei, engraçado,
vocês têm o jeito da Ambev, né? O jeito de olhar, o jeito de se portar. E ela falou, é a cultura da empresa. É lá, é aqui, tem a mesma cultura. Então, você enxerga aquilo na empresa e você fala, quero ou não quero. Casa comigo, não casa comigo. Eu vou querer entrar nesse... E realmente, né? Na Gafisa, eu acho que foi uma das épocas que eu mais trabalhei. Era uma empresa que realmente era muito pesado isso, mas que dava muita autonomia para as pessoas. Todo mundo saía de lá, sabe, destruindo exatamente pela autonomia. Então, é responsabilidade, mas com muita autonomia. Então, eu acho que assim, você tem que casar mesmo com a cultura da empresa para você conseguir ver se você se encaixa lá. E o processo de trainee, ele me ajudou bastante, porque você, fazendo uma boa faculdade como a de vocês, se vocês começarem a desenvolver e treinar a parte de... Porque assim, no trainee, o que conta muito é o jeito que você vai se portar lá. Depois que passou de prova, isso vocês passam, entendeu? Estuda inglês, que eu acho que é o mais importante. Estuda inglês e a parte de lógica, para quem faz engenharia, não é muito difícil, que é lógica e inglês. Por favor, estudem em português, e não pela prova, mas pela vida de vocês, que engenheiro escreve muito mal, e quem não escreve mal se destaca na engenharia, tá? A gente fala, nossa, mas como você escreve bem? Então, estudem, também o português, tá? E aí, no processo seletivo, ensaiem muito como vocês vão se portar, como vocês vão se falar, do comportamental. Eu entendo, sim, que o processo de trainee, quem faz faculdade integral, ele nos coloca na frente. Tá? Muito pelo conhecimento, pela vivência dentro da universidade que você tem, você consegue se destacar aí até pelo nome da faculdade, mais até do que você ser um recém-formado contratado de uma empresa, porque você não teve tempo de fazer o estágio. Eu não sei como é que está hoje aí no UFSCar, mas a gente tinha aula integral, inclusive no quinto ano era uma loucura, uma janela ali, uma janela aqui, você não consegue fazer. Então, como é que você entra no mercado de trabalho corporativo tendo pouca experiência? Né? Então, eu entendo que o processo de trainee ele facilita bastante. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim. Douglas vai entrar aí para o processo de trainee, com certeza. Entra no da Sangoban que vai abrir, tá? Ah, vai abrir da Sangoban? Vai abrir da Aí, Cirela, pessoal. Sangoban, tudo empresa maravilhosa para trabalhar, viu, gente? Boa, já deu a deixa. Bom, a próxima pergunta é do Bruno Barbosa e ele pergunta para Leila. Leila, para quem deseja empreender, qual é a melhor forma de captar clientes? Bruno, obrigada pela pergunta. Bom, existem várias formas para eu te responder sendo as melhores, mas eu acho que a principal é você entender captar quem? Quem são esses clientes? Um erro muito comum das pessoas é acharem que a construção civil serve para todo mundo, né? Beleza. Você vai fazer o quê? Vou fazer o que a pessoa precisar. Então, eu faço projeto, eu faço obra, eu faço reforma, eu faço ampliação. E aí você acaba se tornando um Zé Ninguém. Então, antes de você pensar em captar clientes, talvez eu responda a sua pergunta iniciando com o que você vai oferecer. Então, a primeira coisa que você vai fazer é analisar o mercado, empreendedorismo total. Analisar o mercado. O que está faltando no mercado? Qual é o tipo de pessoa que eu vou atender? Por exemplo, eu quero fazer obras residenciais, ou eu quero fazer projeto de proteção e combate a incêndio para shopping, ou eu quero fazer projetos de infraestrutura para pavimentação. Analisar o mercado. O que é que você quer montar para você colocar no mercado? O que é que você vai solucionar? Quais são os desafios que existem no mercado que tem uma carência, que você pode colocar a sua mão de obra de forma que você gosta, de forma que você se sinta leve, que vai te satisfazer, e aí sim você vai encontrar esse cliente. Eu acho que essa técnica até se aplica um pouco do que a Paula estava falando, porque quando você vai entrar em um processo seletivo, não adianta você se inscrever para qualquer lugar, né? Você precisa entender o que é que você vai oferecer para aquela empresa, o que você vai solucionar para aquela pessoa. E a partir disso você vai conseguir apresentar para essa pessoa a solução dos problemas dela. Não adianta chegar, por exemplo, com o mouse e falar, compra esse mouse aqui para você fazer projeto. Tá, por que eu vou comprar esse e não qualquer um outro? Não, porque esse daqui tem um botão específico para AutoCAD. Esse daqui você vai conseguir fazer no Eberic, no PQS, só com esse botão específico. Nossa, a partir de agora eu vou dormir e acordar desejando esse mouse. Então, você entendeu qual era a minha necessidade, você apresentou para mim um produto, eu não vou perguntar nem o preço, eu vou simplesmente começar a desejar esse produto. E é assim que a gente consegue prospectar clientes, e é assim que a gente consegue colocar o nosso produto no mercado e cobrando preço justo, sem precisar ficar dando descontos ou ficar matando cachorro a grito, né? Como a gente fala aqui no interior. Perfeito, obrigada. Bom, a próxima pergunta é do Eduardo, e a pergunta é direcionada para vocês duas. Ele pergunta:
Em ambas as carreiras, como são tratadas as avaliações e desenvolvimento de soft skills individuais relacionados com a evolução do profissional? Como são, a pergunta é como são criadas ou acompanhadas? Como são tratadas, ele perguntou tratadas. Você quer que eu fale primeiro, Leila? Posso começar, vamos intercalar. Bom, na área do empreendedorismo, o nosso produto, ele exige ter uma qualidade. Porém, na área de prospecção de cliente, na área de entrega do nosso produto, que é o que eu faço como empresária, eu acabo não precisando me atualizar em softwares, acabo não precisando descobrir quais são os softwares que a minha equipe vai usar, porque a minha equipe faz isso. Porém, é óbvio que eu exijo que o meu produto seja um produto entregue de qualidade. Então, sim, nós trabalhamos com, eu vou dizer, não vou dizer 100%, eu vou dizer uns 80% dos nossos softwares sempre atualizados, os nossos produtos sempre atualizados com o que condiz no mercado. Só que tem uma observação muito importante que eu preciso fazer com relação ao produto que eu vendo. Hoje, o meu foco principal é a área burocrática. Então, os meus projetos são projetos para entregar em bombeiro, são projetos para entregar em cartório, são projetos para entregar em prefeitura. Então, não há necessidade de eu apresentar para o meu cliente que eu tenho os melhores softwares, as melhores máquinas, os melhores equipamentos, os melhores profissionais, se a única coisa que o meu cliente está buscando é um papel carimbado pelo cartório. Então, a gente tem que tomar cuidado também em fazer o investimento, óbvio que esse investimento ele é necessário, mas em fazer o investimento achando que isso vai ser o nosso portfólio. Então, cuidado com o produto que você vai oferecer no mercado. Agora, quando eu vou trabalhar com licitações, isso causa um destaque. Quando eu vou trabalhar com obras de alto padrão, prédio, que eu trabalhar com outros escritórios, isso se torna um destaque. Eu preciso entender se há realmente a necessidade e aonde esse investimento financeiro vai me trazer um retorno. Que aí vai muito a minha cabeça empresária, né? Muito a minha gestão. Eu vou investir, mas e aí? Quando que isso vai retornar? É necessário realmente esse investimento de imediato? Será que talvez eu não consiga fazer um planejamento para investir em crescimentos picados ao longo prazo? Ou eu preciso imediatamente, porque isso é uma obrigatoriedade para eu entrar com licitação, por exemplo, que vai se tornar uma obrigatoriedade cada vez mais forte, né? Respondido? Ô, Larissa, Acho que sim. Refaz a pergunta para mim. Acho que eu tinha Refaço. errado, diferente. Em ambas as carreiras. Não, vou ler de novo. Em ambas as carreiras, como são tratadas as avaliações e o desenvolvimento de soft skills individuais relacionadas com a evolução do profissional? Eu acho que ele, é o perfil comportamental, eu acho que ele está comentando. eu acho que ele está querendo perguntar sobre desenvolvimento pessoal. Eu posso comentar um pouquinho? Não sei, depois você Pode? comenta. Não era de software? Não, Não, eu acho que não. Eu entendi falar software. É porque a ligação ela fica ruim mesmo por vídeo, né? Desculpa, falei que outra coisa. É que depois no final, o que ela falou no finalzinho, eu falei, peraí, eu acho que assim, eu diria que a gente trabalha muito, assim, como eu comentei, né? Eu fui fazer GV e eu foquei bastante em gestão de pessoas, porque eu entendia que isso era uma coisa que era importante para o desenvolvimento do meu trabalho, porque, afinal de contas, eu falo muito para o time, né? Quem faz tudo acontecer são vocês. Eu estou aqui, estou por trás da cortina, só lembrando das regras do jogo e eles lá atuando. Então, é super importante ter isso muito claro para o gestor, que ele, na verdade, ele é um facilitador do trabalho, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês agora. Essa área que eu estou de especificação, ela requer pessoas que tenham um perfil técnico, mas, ao mesmo tempo, eu diria comercial muito contínuo, muito forte. Por quê? Eles precisam convencer o diretor de uma construtora a tirar uma alvenaria e colocar um drywall. Então, eles precisam ter uma facilidade de comunicação muito grande, uma capacidade de convencimento muito boa, uma segurança ao falar, ser muito expansivo para você criar vínculo com esse cliente na hora que você chega na reunião e saber tecnicamente desse produto. Então, eu falo assim, lá na Saint-Gobain é o perfil mais difícil de achar uma pessoa nova para trabalhar para a gente, porque não é totalmente comercial e ele não é totalmente técnico, porque ele também, uma pessoa mais técnica, normalmente, ela precisa ter essa busca por conhecimento incessante, e a pessoa gosta disso, né? Então,
A gente traça o perfil que a gente precisa para aquela vaga e vai acompanhando e redirecionando conforme o colaborador vai caminhando na carreira dele. Tem momentos que a pessoa ela começa, e acontece, e a gente numa grande corporação presta muita atenção nisso, você começa a falar assim, o tino comercial dela está muito mais aguçado, vamos ver se tem uma vaga para ela para a área comercial como uma oportunidade de crescimento. Aí você, passa a pessoa para a área comercial para ela se desenvolver na área comercial. E tem muito, nas empresas por onde eu passei, a gente vai avaliando também as pessoas conforme o que a empresa entende como sendo a cultura dela, como as competências que são para a cultura dela. E isso é traçado, isso é escrito, né? Então, agir como empreendedor, ter postura de dono, agilidade. Estou comentando umas da Saint-Gobain. E você vai pontuando como que aquele colaborador está se desenvolvendo em cada uma delas e onde tem os gaps, e o gestor ele vai ajudar a que ele desenvolva de uma maneira muito tranquila, que ele entenda qual o melhor caminho para ele seguir para chegar naquela característica. E, de novo, né, a gente está falando de pessoas, mas eu me acho super ágil. Não, tudo bem, você se acha super ágil, mas você não está com... Então, vamos junto tentar entender como eu ajudo na sua agilidade. Eu me acho super empreendedor, mas, na verdade, ele acha que o problema é da empresa, que o problema não é dele, ele não se sente dono daqueles clientes que ele está atuando. Você fala, peraí, tem alguma coisa errada. Então, você vai conversando com essa pessoa, dando feedbacks constantes, muito baseado no que a empresa entende que é a cultura e muito no que a vaga pede, né? Porque a gente não pode exigir de uma pessoa que ela tenha perfil comportamental que seja inadequado para aquela função. Então, a gente vai desenhando isso dentro da companhia e a gente passou recentemente, faz 15 dias, por mapeamentos. A gente mapeia lá os profissionais conforme as competências, como que eles estão indo, e a gente vai fazendo o jogo de dama, mexendo essas pessoas dentro da companhia para dar oportunidade delas crescerem e evoluírem e desenvolverem novas competências para isso. E, de novo, a gente começa a perceber, né, o conhecimento técnico ele é super importante, mas a parte comportamental, a parte da inteligência emocional, ela é estratégica para você ter um desenvolvimento bom, e eu acho que independente de qualquer carreira, né? Porque quando você está com a sua inteligência emocional bem trabalhada, você tem aquela postura madura, né? Fala assim, ele não dá chilique, ele não abandona as coisas. Por quê? Ele tem o autocontrole, ele já blindou os gatilhos, ele sabe onde ele quer chegar, ele faz parceria, ele faz ali. Isso em qualquer ambiente que você esteja, né? Então, eu acho que a gente tem, geralmente, tem sim um plano, né, nas grandes corporações de como você vai desenvolver, tem traçado qual é o perfil que a gente quer, como que a gente quer que ele atue, e são feitos feedbacks constantes de direcionamento e para ver se está caminhando para onde quer ir. E a pessoa pode, em determinado momento da vida, falar assim, eu acho que não estou mais identificando com aquela cultura, vou embora. Tudo bem, eu falo, é um casamento que os dois têm que querer. Não adianta só eu querer a pessoa que me querer e eu não querer ela. Então, tem que ter um fit aí cultural muito importante aí, e eu diria, além de boa vontade também, né? Sim, com certeza. Vou complementar, então, a pergunta certa, posso? Claro, fica à vontade. É muito bom você falar isso, porque eu não tinha essa visão, Paula, do meio corporativo, do quanto a inteligência emocional é importante. Eu falo muito isso para os meus alunos, eu falo muito isso para a galera que quer começar a empreender, que empreendedorismo, a técnica é 10%. 90% do empreendedorismo é o autoconhecimento. Se você não tem o autoconhecimento, se você não sabe usar as palavras a seu favor, se você não sabe entender o que você está sentindo, você vai descontar isso tudo na sua empresa. É a falta de vontade de fazer a empresa crescer, é a falta de vontade de acordar para ir trabalhar, para abrir o escritório, é a falta de vontade na hora de você responder a mensagem do WhatsApp do cliente, aquela desmotivação, ela é totalmente emocional. E o emocional está totalmente ligado à nossa inteligência emocional, e principalmente não, a inteligência emocional do autoconhecimento, e você saber como você funciona. E quando eu comecei a entender isso, vou me usar como exemplo, a minha empresa cresceu, eu brinco que eu amadureci como pessoa, mais ou menos eu devia ter uns 26, 27 anos, com cabeça, mentalidade e comportamentos de 15. Eu amadureci dos 27 aos 30 anos em 3 anos. Então, desses 3 anos, eu vim dos 15 aos 30. Dei um salto, porque eu comecei a fazer terapia, eu comecei a ter mentores da área de programação neurolinguística, eu comecei a estudar o autoconhecimento,
eu comecei a entender até o meu ciclo menstrual como sendo mulher, quais são as semanas do mês que eu vou produzir mais conteúdo, que eu vou falar mais, quais são as semanas do mês que eu tô com o meu lado mais introspectivo, que eu não tô afim tanto de me expor, então eu já produzo quantidade de vídeos, quantidade de conteúdo, quantidade de material na semana que eu tô com a criatividade aguçada. Então, é entender como a Leila empresária funciona para eu conseguir entender como a empresa da Leila vai funcionar. E eu ter esse olhar para dentro de mim faz eu me amar mais. E quando eu me amo mais, eu consigo amar o próximo. E quando eu amo o próximo, eu consigo ter empatia pelo meu cliente, eu consigo ter empatia pela minha equipe, eu consigo ter empatia. O estagiário está chorando porque está em dia de prova. Eu não vou simplesmente só falar para ele, vai estudar para a prova. Não, vem cá, vamos entender esse conteúdo. Coisas que antes eu falo assim, meu Deus, meu tempo vale ouro, enquanto estou aqui tentando te ajudar, eu estou deixando de produzir, estou deixando de entregar. Os nossos sabotadores, né? A gente entender como funciona o nosso ciclo como ser humano, né? Não como só mulher, entender como funciona o nosso ciclo de empatia, de humanizado, nosso ciclo humano, faz com que a gente consiga se conectar mais com outras pessoas, e conexão é o que vende. Pessoas compram de pessoas, pessoas precisam de pessoas o tempo todo. Perfeito, obrigada. Bom, depois eu vou fazer uma pergunta também, que eu fiquei curiosa, mas eu vou perguntar depois. Moça, você vai esquecer depois, Lari. Eu vou perguntar, eu queria saber como você consegue controlar o seu tempo de trabalho, porque agora, né, que a gente está trabalhando em casa, eu penso que a gente sempre acha que é hora de trabalhar, sempre acha que é hora de produzir, e como você controla isso de, não, agora eu estou no meu trabalho, já que isso trabalho é a sua casa na maior parte do tempo, então, tipo, agora eu vou trabalhar, agora eu vou sair, vou fazer minhas coisas. Como é Para mim, isso? isso é um desafio muito grande, como eu já disse, né? Eu faço terapia já faz 2 anos e não tenho perspectiva de parar nunca. Os meus alunos que entram para o meu treinamento também são motivados e acabam fazendo terapia também. E isso eu falei com a minha psicóloga essa semana, né? Eu falei assim, meu Deus, esses 100 dias, 100 e poucos dias de pandemia me fizeram olhar para dentro de mim o como eu trabalho demais. Porque eu dou aula à noite. Então, chega mais ou menos o período das 5 até as 10 da noite, eu dou aula. E aí, antes disso, eu preparo a aula e antes disso, eu faço projetos e ainda tenho a minha vida para cuidar, né? A Paula tem até a Helena para reforçar ainda mais esse horário. 24 horas, o negócio fica impossível. Então, eu tenho uma estratégia de planejamento no qual eu coloco no Excel basicão, talvez funcione de dica para vocês. E não, ele não funciona 100%. Vira e mexe, eu preciso me readaptar, que eu coloco todas as atividades. E aí eu pontuo entre urgência, prioridade, eu não vou lembrar agora as 4. Prioridade, semi-prioridade, consigo delegar e consigo postergar. Mais ou menos essas 4 funções. Por exemplo, lavar o carro. Eu consigo delegar, eu consigo ligar no delivery, eles vêm, buscam o carro e tal. Limpar a casa. Nossa, eu não vou conseguir. Eu consigo contratar alguém para vir limpar a casa. Comida. Eu consigo comprar comida pronta, congelada. Então, eu consigo olhar no domingo, eu consigo olhar para minha semana e falar: olha, terça, quarta e quinta, eu não vou conseguir limpar a casa, eu não vou conseguir cozinhar. Eu vou precisar já na segunda-feira de manhã, já preciso comprar, já preciso organizar. Sexta-feira eu vou viajar, então na quinta-feira eu já peço para lavar o carro. Eu uso essas estratégias para eu conseguir organizar o meu tempo de forma que eu dou conta da minha tarefa, das minhas tarefas, né? Das minhas tarefas e busco. Olha, 1 hora de treino, 1 hora de meditação, 1 hora de alimentação, coisas que precisam ser feitas pela Leila pessoal, atender o cliente. Só que a minha psicóloga, ela costuma brincar, ela fala assim para mim: a vida tá cagando pro seu planejamento. De repente aparece um cliente dizendo que a obra dele tá despencando barranco e você tem que ir lá. E aí você não vai nem almoçar. Então a gente tem que entender que vai acontecer os imprevistos durante a agenda. Essa agenda, se ela não funcionar 100%, não é para você ficar neurótica e achar, nossa, eu não dou conta, minha vida... Não, conseguiu fazer 40%, 60%, no outro dia 70%, e vai equilibrando. Tem dias que eu falo assim, eu vou atender 4 clientes de manhã, atendo 2. Aí eu paro e falo, nossa, onde que eu imaginei, mesmo com 10 anos de profissão, eu ainda falo, onde que eu imaginei que eu fosse conseguir atender 4 clientes em 4 horas? Aonde que eu imaginei isso? Então, aí você vai aprendendo, não faço mais isso. Semana que vem eu vou colocar 2 clientes por manhã para eu poder tomar café, para eu poder
fazer a minha refeição com calma, para eu poder respirar, para poder andar um pouco, mexer a perna, mexer, circular o sangue, né? Então é assim que eu faço. Não tem uma regra, uma fórmula mágica. E tem dias que não dá certo, tem dias que eu fico estressada e vai. Perfeito, obrigada. Bom, a próxima pergunta é da Ieda e ela pergunta para Paula. Paula, o que você considera que sejam grandes diferenciais no currículo quando se quer ser contratado por uma grande empresa? Então, é o que eu estava comentando, né? A formação é muito importante. As línguas que você fala também são importantes, porque isso mostra o seu interesse por outras coisas. Eu acho legal trabalhar. Desculpa, tá passando avião aqui. Eu falei para vocês que ia fazer barulho, me perdoa. Eu acho legal trabalhar em empresa júnior. Eu acho o que der para vocês terem experiência durante a faculdade é sempre bem-vindo, porque isso mostra que vocês estão buscando coisas novas. Se não der tempo, fazer um estágio, tenta trabalhar na empresa júnior, tenta trabalhar em alguma coisa que você também consiga começar a aprender, errar. Isso é legal. Comentar, a gente sempre pede, tá, para a pessoa comentar um pouquinho sobre o que ela entende de mundo, o que ela gosta de fazer, porque isso é importante também para a gente entender, né, como que a pessoa é no dia a dia dela. Mas isso não é muito da parte profissional, mas é importante, a gente sempre quer entender como que a pessoa é, como ela é, e demonstrar, eu acho que a parte de demonstrar muita vontade de fazer, muita determinação, independência. É claro, a gente, quando é mais novo, a gente é recém-formado, a gente tem um pouco de receio, mas vocês têm exemplos da vida de vocês que vocês consigam dar, que vocês tiveram uma postura que mostra que vocês são capazes de fazer, começar a terminar uma coisa, são capazes de tomar iniciativa em alguma coisa, resolver problema. Essa capacidade de resolver problema e a flexibilidade é a palavra da hora agora, viu, pessoal? Eu não estou falando flexibilidade no sentido de mudar de uma cidade para outra, tá? É flexibilidade mesmo de você encontrar situações que você nunca se deparou e você, com tranquilidade, conseguir corrigir a rota e ok, vamos embora. Como essa pandemia que veio, entendeu? Que pegou todo mundo de surpresa. A minha empresa passou todo mundo a trabalhar home office em questão de 2 semanas. Foi uma loucura, né? Para arrumar tudo, pegar os softwares, todo mundo ter acesso ao sistema da empresa, que é muito travado de segurança, né? E deu certo. E até o nosso diretor brinca, né? Eu não sei nem se eu vou querer mesmo que todo mundo volte, porque a gente está batendo recorde de venda de drywall, de quartzolite. Então, eu acho que eu vou querer que todo mundo fique em casa mesmo. Todo mundo gosta, enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas essa flexibilidade é muito importante, né, nesse momento. Então, você demonstrar isso na hora que você for comentar, colocar alguns exemplos de ações que você faz que demonstrem essa tua iniciativa, elas são bem, bem interessantes. Elas chamam bastante a minha atenção. Trabalho com o True Friends, viu? Podemos fazer parceria. Ah, é? Nossa, agora eu tenho tanta coisa para te mostrar de novidade. Não, já vamos marcar uma live no meu perfil. Estou à disposição. Ó, divulga pra gente. Com certeza. Bom, tem mais uma pergunta aqui, Paula, para você, da Ieda também. E ela pergunta: na carreira executiva. Ai, desculpa, gente, caiu uma coisa. Na carreira executiva, é pertinente dizer que as mulheres ainda ganham menos que os homens que realizam a mesma função na empresa? Olha, a Saint-Gobain, ela tem uma meta, né, de igualdade de gênero, de raça, de cor, de etnia. A gente tem uma meta, então isso é sempre revisado, tá, para ver se não tem alguma coisa aí passando desapercebida deles que possa acontecer. Uma coisa que eu sinto é que chega a determinados momentos que esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, ela faz com que... E no meu time isso não acontece, tá? As meninas têm filho também e elas super se dedicam, entregam horrores, tanto quanto os meninos. Mas tem algumas áreas que elas começam a não conseguir se dedicar para a empresa o quanto os homens se dedicam. E isso não está errado. Mas aí acontece eles receberem uma promoção antes delas. Agora, no mesmo cargo, pode acontecer, tá? Isso pode acontecer. Não é comum em multinacional, porque isso está muito em voga. Isso, então, eles estão sempre revisando essa política de salários para não ter desigualdade. Mas o que eu sinto é que exatamente você pega durante a pandemia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Todos os outros gerentes falaram, graças a Deus, a minha esposa está lá em casa cuidando de tudo. Então, assim, elas não trabalham, então elas estão em casa cuidando da limpeza, dos filhos,
sei lá, chegou entregador de alguma coisa que você comprou pela internet, elas que vão atender. E nós, mulheres, a gente tem esse cuidar também. Então, não é uma coisa que é obrigação nossa. A gente faz porque a gente gosta. Então, a gente começa a se adaptar às coisas. E vocês estavam comentando de agenda, eu coloco tudo no meu Outlook, tudo que eu preciso fazer. Então, por exemplo, essa semana a Helena está tendo prova. Então, no meio do dia, assim, ela começa a prova 1h da tarde. Eu travei minha agenda no Outlook porque ela precisa ainda porque como é online, ela precisa da minha ajuda ainda. E eu, como mãe, eu preciso estar do lado dela nesse momento. Então, porque, de novo, né, eu consigo fazer esse arranjo, né, mas tem algumas mulheres que elas vão ter um pouco mais de dificuldade e aí elas vão começar a falar, poxa, eu não sei se eu vou conseguir, e elas mesmas vão se sabotando, né, no crescimento da carreira delas. Então, eu diria que exaustivo, né, Paula? Eu falo assim, agora, durante a quarentena, a gente tem jornada tripla, né? Uma mãe tem uma jornada tripla. Então, na verdade, a gente precisa se virar com as coisas que estão acontecendo e estudar à noite. Ontem eu coloquei ela do meu lado, terminando a apresentação para hoje, para vocês aqui. Ela estava estudando do meu lado, eu olhava ela estudando, fazia a apresentação, olhava ela estudando. A gente se vira, entendeu? Mas precisa equilibrar os pratinhos, vamos dizer. A gente tem mais pratinhos para equilibrar. Mas a gente tem tanta competência quanto, tanto conhecimento, tanto amor, tanta inteligência pelo trabalho que eles têm. Então, é só uma questão da gente conseguir equilibrar esses pratinhos rodando aí, e que não é fácil, né? Eu sei, assim, não é fácil. Sim, imagino. Parabéns, viu? Parabéns. Não, para nós, meninas. Tem uma pergunta aqui, ela ainda está relacionada com essa questão, né, da mulher atuando na engenharia civil. Dentro da construção civil, nas respectivas áreas, né, executiva e empreendedora, quais são as dificuldades que vocês sofrem por serem mulheres e se isso tem melhorado ao longo dos anos? Olha, hoje, no meio que eu escolhi viver, eu sinto que sim, eu tenho alguns tipos de situações que eu trabalho muito com casal. Então, eu vejo a situação principalmente a esposa ainda não se sentir confortável quando aparece uma mulher. Outras situações que eu já vivi foi na época do estágio, na época que eu trabalhei nas empresas que eu passei. Inclusive, é que eu mencionei, né? Assim, essa história fica para um outro dia. Eu fui mandada embora por conta de um assédio. Então, fui mandada embora, né? A história é bem complexa para vocês entenderem, porque parece que eu fiz assédio, né? Eu sofri um assédio, então precisei me desligar da empresa e foi uma forma, fui mandada embora de uma forma como se eu não fosse a vítima. Então, sim, existe. Isso existe, a gente não pode fechar os olhos e simplesmente achar que não existe. Isso existe, isso precisa ser falado cada vez mais abertamente, a gente precisa começar a entender da onde até onde as pessoas podem tratar a gente. Inclusive, eu falo muito isso no meu perfil, as mulheres aceitarem elogios no meio profissional, a gente tem que tomar muito cuidado, porque um elogio pode parecer algo inofensivo, mas aquele elogio está te desmerecendo, como se você só estivesse naquele cargo porque você tem uma bunda bonita, porque você tem um olho claro, porque você tem um cabelo bonito. E a gente tem que tomar cuidado, porque eu já vivenciei isso, já aconteceu isso comigo, de falar, nossa, você é a engenheira mais bonita daqui. E eu perguntar, e por que eu não sou a mais competente? Eu não sou a mais qualificada? E aquele elogio me incomodava, eu não tinha coragem, eu não conseguia me expressar. E quando eu consegui entender como que era que eu deveria me expressar, que era um direito meu colocar as pessoas no lugar dela, que eu não estava errada, eu fui mandada embora. Então, hoje eu não me calo mais, hoje eu incentivo as mulheres a falarem assim, olha, adoro receber elogio, quem não gosta, cachorrinho, gato gosta, imagina nós que entendemos. Gosto de ser chamada de bonita, gosto de ser elogiada, mas dentro do meu perfil profissional, dentro do meu ambiente de trabalho, eu não quero ser chamada para ser professora porque eu tenho o olho bonito, eu não quero ser chamada para ser palestrante porque eu falo bonito, não, é porque eu tenho capacidade no que eu faço, é porque eu tenho qualificação no meu currículo, é porque eu sei ensinar. Então, elogiem as mulheres da forma correta. Se a gente começar por aí, a gente já resolve uma porcentagem muito grande. Eu queria fazer um comentário que, assim, a gente conversa bastante lá no ambiente de trabalho, né? Que a gente tenta se blindar bastante, né, nesse meio, né? Então foi isso que a Leila falou. Fica preocupada
errada de alguém entender alguma coisa errada, ou de alguém olhar para a gente e ver coisa que não é para ver, então a gente vai meio que se fechando. E eu não acho que a gente tem que deixar de se arrumar por causa disso, não. Porque nós somos mulheres, a gente tem que ser do jeito que a gente gosta, a gente tem que se vestir do jeito que a gente gosta, independente do que eles vão achar, e só ir tomando cuidado e colocando certas limitações aí, conforme for acontecendo situações. Mas eu acho que dentro da minha empresa, assim, você vai construindo essa imagem, né? Então, a gente fala muito isso, você constrói uma imagem e já fica claro. O que eu sinto é, como a Leila falou, por exemplo, eu chego num evento da Saint-Gobain, eu encosto num arquiteto ou num engenheiro para começar a conversar, eu preciso de mais ou menos uns 10 minutos para ele entender que a Paula é eficiente e não está lá só porque alguém pode achar que eu sou alguma coisa, ou bonita ou feia. Geralmente eu sinto. E por que você sente? A abertura que a pessoa te dá a hora que ela fala, realmente eu tenho alguma coisa a agregar com essa mulher. Então, é o jeito que muda o olhar, o interesse que ele está tendo de uma maneira despretensiosa, tipo, tá bom, tá bom. Aí você tem um gancho, você pega a dor do cara, você fala com ele do que ele quer saber, aí ele fala, opa, peraí que essa mulher, ela não é tão, entendeu? Ela tem alguma coisa para agregar para mim. E aí você consegue criar esse gancho e seguir com ele. Mas esse feeling, ele vai sendo construído com o tempo. Vocês vão pegando. Você vê que a Leila, ela tem a mesma visão que eu. A gente sente isso e começa a tentar moldando. Não, peraí, tudo bem, mas bacana. Mas deixa eu te mostrar aqui, que eu tenho um negócio aqui que vai resolver o seu problema. É bem isso. É muito mais interessante do que você falar de mim. Então, vamos mudar o assunto um pouco. Sim. E eu até, alguns meses atrás, precisei me posicionar, precisei aprender a me posicionar, porque eu tinha isso inserido dentro de mim, né? De tipo, ai, nossa, eu não posso me vestir como eu quero, ai, eu não vou subir num palco com uma calça tão justa, vou usar uma camisa mais larga que tampa o bumbum, ou vou de tênis. E aí eu comecei a estudar, comecei a aprender, não, peraí, não é assim, né? Eu já tenho um rostinho de criança, cabelinho curto e enrolado, já parece uma menininha. Vou chegar de tênis. Peraí, não, vou chegar do jeito que eu quiser. Se eu quiser ir de tênis também eu vou, mas no momento ainda estou gostando de salto. Leila, sabe que eu brinco que eu chego na porta da obra com meu escarpão cor-de-rosa, tiro e coloco minha bota de obra, que fica no porta-malas, tá? Quando chegar bonita, entendeu? Tiro, coloco a bota e entro no meu capacete na obra. E é isso aí, a gente tem que fazer o que a gente tem vontade. Sim, nossa qualificação tá aqui, né? Ai, adorei, gente. Bom, nossa última pergunta, essa pergunta é para vocês duas. Antes da pergunta, pessoal, a galera da Acessível vai mandar aí no chat para vocês um formulário de feedback para vocês responderem como foi essa atividade, se vocês gostaram. O formulário a gente informou que é importante para a presença, mas não é só ele que vale, tá, galera? Não é só responder o formulário, a plataforma aqui ela vê se você ficou 75%, então é importante que vocês assistam a atividade também. Bom, vamos para a nossa última pergunta. É comum, a pergunta é da Beatriz Pereira. É comum que o foco durante a graduação seja genérico. O que um graduando pode fazer para se desenvolver mais em áreas especializadas durante a graduação e não somente depois de se formar? Aí eu acho que é para entrar em cada carreira. Beatriz, né? Pode começar, Paula. Isso. Beatriz, é complicado isso durante a faculdade, né? Porque, como eu comentei, lá na Unicamp, não tinha, por exemplo, a parte de gerenciamento de obra, que é uma coisa que eu acho interessantíssima de aprender durante a faculdade, não tinha uma especialização dentro da Unicamp. Então, eu fui me especializar na área de hidrologia, que, poxa, eu achava sensacional, mas hoje eu não tenho contato com aquilo. Então, eu acho que a gente vai se reencontrando durante o nosso trajeto, mas é importante vocês verem o que a faculdade tem para oferecer para você. Eu não sei se, de repente, hoje, se eu pudesse escolher, que eu fiz algumas matérias eletivas em outros departamentos, eu não teria feito alguma coisa em administração, por exemplo. Então, exatamente para open mind, entendeu? Você sair um pouco do que é só a parte técnica e conseguir ver, ou produção, eu não sei se tem produção aí, para enxergar coisas novas, assim. Porque, realmente, eu entendo que, em determinados momentos, coisas que nos abrem mais os horizontes, elas são melhores do que nos focam mais. Porque, por exemplo, eu sei bastante de hidrologia agora e uso pouco, nada contra. Pode ser que um dia eu dê uma reviravolta na minha carreira e vou usar tudo com conhecimento. Conhecimento nunca se perde, né? A gente sempre absorve aquilo, cresce com aquilo, enfim. Mas
virei, assim, eu enxergo, tá? Que para uma carreira corporativa, essa parte mais de administração, ela é super interessante. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer alguma coisa fora até da civil e conversar com o coordenador de curso de vocês, ver o que ele acha disso, ou na parte de gerenciamento de obras, porque isso te dá uma visão global. O gerenciamento de obras, ele não te dá só a visão do que acontece no passo a passo, mas sim como planejar, como vai acontecer, andou, não andou, se não andou, o que você faz para a obra andar, tipo, e retomar aquele atraso que teve. E eu não sei, gente, se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu teria passado um dia inteiro numa obra, sabe? Antes de me formar. Porque é realmente um mundo que a gente, nos livros, a gente não vê o que acontece numa obra. E eu estou falando de pessoas, tá? A parte mais difícil de uma obra é tocar a obra. É você gerir, é uma empresa que ela move de lugar. Então, você coloca aquelas pessoas lá, começa a obra. Você tem que fazer o gerenciamento daqueles insumos, até aquilo construir e terminar. Depois você tira aquela indústria daquele lugar e move para outro lugar. Então, é outra logística, outras pessoas que vão conseguir chegar do trabalho delas. Pessoas, assim, com comportamentos diferentes. Isso a gente vai ter em todo lugar, mas é super interessante. E se vocês conseguissem um dia pedir para alguém que vocês conhecem, puta, deixa eu passar um dia na sua obra e ver os problemas, tá? É para ver problema mesmo, porque eu digo assim, quando eu trabalhava em obra, era bem exaustivo esse lidar. Ele era bem complexo, né? Assim, atrasou, o que eu vou fazer para retomar? Como que eu vou fazer para o insumo chegar aqui se eu estou numa área de restrição? Toda essa problemática que você tem que resolver, ela é muito interessante se você já tem ela previamente. Mas dentro da graduação mesmo, eu acho que eu procuraria alguma coisa um pouco mais genérica também, nesse sentido, ou gerenciamento de obras, ou alguma coisa mais na parte administrativa, que talvez ajude vocês a open mind mais do que focar, eu acho. Você pode repetir a pergunta, por favor? Eu foquei tanto nela que esqueci. Repito sim. Ó, é comum que o foco durante a graduação seja genérico. O que um graduando pode fazer para se desenvolver mais nas áreas especializadas durante a graduação e não somente depois de se formar? Tá. Eu não sei se eu vou responder o que ela quer ouvir, porque como ela terminou aí a pergunta. Eu tenho uma filosofia diferente da pergunta. Eu sou a favor de a gente cuidar da nossa saúde mental. E se você fica buscando alternativas para ter sucesso, você está pensando muito no futuro, isso te traz ansiedade, e a ansiedade não vai te levar para um resultado muito positivo. O que eu dou de conselho para quem ainda é estudante? Foque 100% a sua energia nos seus estudos. Eu, Leila, falando, uso isso para mim. E se você está pedindo minha opinião, é a minha ideia. A minha ideia é: faça iniciação científica, faça estudos de casos, explore os professores, explore os laboratórios, estude, tire as melhores notas, seja o melhor aluno que você puder ser. Porque depois que você sair da faculdade, é que você vai se tornar engenheiro, é que você vai se tornar engenheira. Então, o dia que você pega, que você cola grau, que você pega o seu diploma, é o seu primeiro dia como engenheiro. E as pessoas, eu também passei por esse processo, a maioria das pessoas, elas têm a ideia de que o dia que você pega o seu diploma, você tem que ser o melhor engenheiro do Brasil. Não é isso. É como se você tivesse acabado de nascer. O bebê não nasce falando, andando e comendo. É um baby, é um bebezinho. A gente vai se tornar um engenheiro bebê. A partir dali, você vai começar a olhar. Tá, beleza. Oi, mundo, sou engenheira. A partir de agora, eu vou começar a olhar para o mundo. Vou fazer trainee, como a Paula disse. Vou começar a estudar administração de empresa, contabilidade, pegar uma área mais de gestão empresarial, abrir minha própria empresa. Pode ser que no último ano, se você tiver tranquila, se você tiver com algumas brechas na sua agenda, você começar a participar de congressos, de feiras, de mentorias, lives, palestras, que são focadas mais para profissionais já formados. Inclusive, eu tenho um treinamento que eu permito alunos do quarto ano para o último entrar, não permito antes, justamente porque eu sei que a pessoa vai causar uma overdose de conhecimento e aquilo ali vai fazer mal para a pessoa vai causar uma ansiedade, porque ela ainda nem passou pelo processo burocrático na faculdade, mas ela está fazendo já com a Leila. Aí ela fica, meu Deus, a minha faculdade não me ensinou isso, eu não sei de nada. Aí quando ela se formar, a legislação foi atualizada. Tudo aquilo que ela aprendeu com a Leila já ficou obsoleto.
Aí ela vai ter que estudar a lei de novo, a norma, a lei, o decreto, tudo de novo. Meu Deus, eu não estudei nem o que eu tinha que estudar lá atrás na faculdade, não aprendi nem o que eu tinha que fazer para a prova, mas eu aprendi a legislação que eu não usei para nada. E aí você se sente uma pessoa incapaz, uma pessoa frustrada, uma pessoa com overdose de conhecimento que não aplica em lugar nenhum. Então entenda, gente, sair da faculdade, hoje você é um estudante. O dia que você sai da faculdade, que você pega o seu diploma, é o seu primeiro dia como engenheiro, como engenheira. Eu tenho confiança para falar do meu trabalho com 10 anos de formada. No primeiro ano, eu tinha vergonha de falar que eu era engenheira, porque eu tinha medo que alguém perguntasse para mim o que é viela sanitária. Eu ia falar, não sei. O que é muro de arrimo? Misericórdia. Não sei. Então eu não falava que eu era engenheira, sendo que eu deveria falar assim, ah, não, eu sou uma recém-formada, ainda não sei, posso verificar a respeito disso, anotar a pergunta da pessoa, falar, amanhã eu te ligo para te responder, tá tudo bem também. Então é entender, eu prezo muito pela saúde mental, então o que pode me evitar de ansiedades eu evito. Então, foca na faculdade. Você sabe que esse é um negócio que eu falo até lá, né, assim, na empresa, a gente é a parte técnica, né, da Saint-Gobain, então nós somos os detentores do conhecimento. Eu falo para eles assim, vocês não têm que saber tudo. Porque vocês têm o direito de chegar para o teu cliente e falar para o teu cliente, eu vou anotar e eu já te volto com a resposta. Agora, não voltar para o cliente com a resposta, aí sim que o bicho pega. Aí é diferente, né? Porque daí é você ser displicente com aquilo que ele te pediu. Agora, saber tudo, na verdade, ninguém sabe de tudo, as coisas mudam muito, né? O mundo é muito rápido, então, realmente, não saber tudo é uma coisa que a gente precisa entender que até essa humildade ela é importantíssima. É a vulnerabilidade, né? Ela passa confiança para a pessoa que está do outro lado, né? Porque você realmente fala, olha, eu não sei, estou anotando aqui, passa mais confiança do que você tentar embromar lá o negócio, né? Então, fala assim, não, eu não sei e volto com a resposta a hora que eu encontrar. Eu acho que é bem isso mesmo. Sim. Eu li um livro, não vou lembrar agora o nome do livro aqui, mas ele fala sobre técnicas de persuasão, que você comentou no começo, né, Paula? E uma das técnicas que eu aprendi com esse livro é justamente você, quando alguém te fizer uma pergunta, isso pode ser para a vida, né? Isso eu faço para a minha vida. Quando alguém te faz uma pergunta de um assunto que é desconfortável ou que você não sabe responder, joga a pergunta para benefício da pessoa. Ou seja, você vira e fala assim, nossa, que pergunta interessante, que legal, mas como você é inteligente. Você fez uma pergunta que poucas pessoas pensam nessa área. A pessoa ela já tirou o foco da pergunta, ela está focada no elogio, ela está focada, ai, como eu sou inteligente. Aí você finaliza dizendo, eu vou verificar na norma, eu vou verificar na legislação aqui, e eu já te retorno, ou por e-mail, ou por ligação. Então a gente finaliza a reunião aqui agora, e assim que eu chegar no escritório, eu vou verificar a norma. A pessoa não tá nem aí que você vai verificar a norma, ela tá em êxtase, nossa, como eu sou inteligente. Isso pode fazer com tudo na vida, gente, funciona. Você tira o foco da pessoa, a pessoa não vai mais olhar para, nossa, a Leila não sabe. Não, você é inteligente. Essa pergunta foi incrível. Eu vou usar. Use. Bom, em nome da comissão da Acessível, gostaria de agradecer a presença de vocês duas. Tenho certeza que esse bate-papo foi muito construtivo. Eu adorei, foi incrível, de verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, eu vou abrir um espaço para vocês agora. Se vocês quiserem divulgar algum trabalho, alguma coisa, fiquem à vontade. Paula, você quer começar? Eu ia deixar a Leila começar primeiro, porque eu Ai, comecei pode ser, pode ser. Leila. Tá bom, muito obrigada. Eu quero agradecer o convite de todos vocês. Vocês foram incríveis, super receptivos, educados, maravilhosos. Foi um prazer, Paula, te conhecer aqui mesmo virtualmente. Eu acho que a gente já se conhece pessoalmente, mas depois a gente conversa. Eu acho que você já palestrou em alguns congressos que eu fui. O seu rostinho não é estranho para mim. Foi uma honra participar dessa mesa redonda com duas mulheres incríveis, com essa bagagem de conhecimento que a Paula trouxe para a gente aí. Quero agradecer a participação de todos vocês. Quem assistiu, quem participou aqui, se tirar print, me marca que eu quero compartilhar. Quem quiser deixar depoimento, feedback lá, pode mandar para mim que eu vou amar receber, saber o que vocês gostaram. Se ficaram ainda com dúvidas, eu tenho 2 convitinhos para fazer. Eu estou com treinamento Pense Fora da Caixa com vagas abertas. Então, quem quiser, quem for do 4º ano para frente e quiser começar a sua carreira empreendedora, quiser saber a parte burocrática, como abrir uma empresa, como precificar, como conquistar cliente, como fazer projetos de regularização, reforma, bombeiro, esse treinamento é meu treinamento completaço. Até projeto arquitetônico eu ensino.
Estou com vagas abertas. Só mandar uma mensagem lá para mim dizendo: Leila, estou interessado, que eu te passo valores, datas, explico tudo. E o segundo convite é um convite gratuito. Estou com as inscrições abertas para um mini curso gratuito que vai acontecer online sobre especialização em regularização de imóvel residencial, que é um nicho que vem crescendo muito no Brasil. Todas as obras clandestinas precisam de regularização, então faltam profissionais qualificados e eu vou disponibilizar para vocês do dia 9 de agosto do dia 4 de agosto ao dia 9, com certificado, tá bom? Muito importante, vai ter certificado de forma gratuita. Só mandar mensagem para mim ou ir lá nos stories, arrastar para cima, que vocês vão ter o link para se inscreverem gratuitamente e garantir a vaga de vocês. E fora isso, gratidão imensa, muito obrigada por vocês terem aberto esse canal de comunicação e espero, novamente repito, espero ano que vem a gente estar junto presencialmente, poder tomar um café todo mundo junto, se abraçar, tirar foto. Não vejo a hora disso tudo passar. Eu sou muito receptiva no sentido de abraçar as pessoas, gente. Eu sempre grudada com o aluno. Ai, que fofa, obrigada. Muito bom. De nada. Eu também queria agradecer aí de novo, desde o começo, quando eu soube que... Ó, o helicóptero passando aqui, gente. Desde o começo, quando eu soube que eu ia dividir esse... Fiquei muito feliz, eu falei para as meninas até, realmente é muito gratificante ver esse avanço, essa força, a força da Leila, né, esse brilho nos olhos que ela tem, isso é uma coisa muito legal de ver, de vocês perceberem que a gente tem oportunidades mil aí no mercado de trabalho também, os meninos também, viu, meninas? Vocês estão vendo aí, eu falando, elas ficam falando, mas, então, no nosso meio não é muito comum, né? Então, é importante a gente fomentar esse tipo de iniciativa, esse tipo de vontade que dá para acontecer, que eu vejo realizando. Eu não sei se eu conseguiria, acho que seria interessante eu distribuir, eu mandar para vocês, Larissa, uma apresentação do Grupo Saint-Gobain com as soluções inovadoras que a gente tem para eles conhecerem, porque eu acho que é super interessante mesmo. Eu tenho dado palestra em algumas faculdades e eu percebo que o conhecimento desse tipo de solução ele é bem pequeno ainda, né? Então, a gente tem soluções, enfim, variadas, de fachada leve, de drywall, que não precisa de reforço. A gente tem impermeabilizante, que diferente da manta, você aplica frio como uma pintura. São muita coisa legal, que vocês têm pouco contato durante a faculdade, que eu acho legal vocês começarem a conhecer, se interessarem, irem atrás. A gente tem o Prêmio Saint-Gobain, é um prêmio focado em conforto e sustentabilidade, ele é aberto para estudantes também. Esse ano eu não sei quando que vai abrir, por conta da pandemia deu uma atrasada, mas tem muitos estudantes que se inscrevem lá, ganham prêmio, tem contato com um monte de gente, tem o trabalho exposto antes mesmo de sair da faculdade, isso é bem legal também. E aí, Leila, Larissa, eu agradeço muito vocês duas. A Leila aí, com certeza eu vou entrar em contato com ela, porque eu acho que a gente tem um fit muito grande que a gente tem para trabalhar. E, Larissa, não sei se eu consigo mandar uma apresentação, você distribui, se você prefere como que você prefere fazer? Eu vi que tem bastante gente me chamando aqui no LinkedIn. Entrem lá, gente, vejam as minhas fotos. Eu digo que eles são monstros da construção civil. São pessoas que são super influentes e quando eu consigo tirar foto com eles, eu fico super feliz, porque eles realmente são pessoas que marcaram a minha carreira. Desde quando eu estudava eles nos livros, sabe quando você fala, eu quero tanto conhecer essa pessoa? Aí quando você conhece a pessoa, você fala, que honra. Aí eu falo, não, e aí você vira amiga da pessoa, então assim, é melhor ainda, né? Então, eu coloco bastante coisa lá no LinkedIn, e aí vocês conseguem ir entrando dentro lá também da Saint-Gobain e olhando a infinidade de coisas que a gente tem de solução. Vocês vão ver que tem tanta coisa boa. Eu falo assim, a função do especificador, né, que é a demanda de uma coisa, de uma dor que ele nem sabe que ele tem. Então, a gente chega num cliente e fala para ele assim, eu tenho isso que vai resolver essa tua dor, eu tenho isso que vai resolver essa tua dor. E ele nem sabia que era uma dor, porque é a realidade que ele vive desde que nasceu. Então, né, você mostrar para ele os benefícios que essas soluções podem dar, vocês terem conhecimento disso, já é bem legal, porque a gente que, enfim, engenheiro é muita informação nova. Eu vou mandar para vocês o nosso que é valor agregado, é exatamente inovação. É só inovação que tem lá. Eu acho que vai servir bastante para vocês, até quando vocês quiserem olhar alguma coisinha diferente para aplicar aí na faculdade, tá? Não, a gente disponibiliza sim. Manda pra gente que a gente disponibiliza para todo mundo. Pessoal, sigam
elas nas redes sociais. O Instagram da Leila é Leila Brito, _NG, acho que é isso, né, Leila? E a Paula tá no LinkedIn como Paula Petroni, então sigam elas lá, incríveis. Tenho certeza que vai inspirar muito vocês aí daqui para frente. De novo, muito obrigada, queridas. Foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Até. Tchau, gente. Tchau.